você também. Boa noite para o amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Na última hora, o técnico Daniel Paulista muda a zaga do Guarani. Ronaldo Alves sentiu um desconforto muscular. Está sendo preservado. Fica lá no banco como opção. E Carlão, recuperado também de um problema, está confirmado na zaga do Bugre para a partida de logo mais. Daniel Paulista, que não vai poder contar com Bruno Sávio, com Bidu e também com Diogo Matheus, jogadores que estão suspensos. Regis e Rodrigo Andrade estão em Campinas, não viajaram, vetados pelo departamento médico do Guarani. Informações do adversário, falando do time esmeraldino Goiás na Bandeirantes, Marquinhos. Dadá Belmonte foi expulso na última rodada. É desfalque do técnico Marcelo Cabo, que por outro lado poderá contar com as voltas de Apodi, Reinaldo e Rezende, jogadores que estão liberados após contusões. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Muito obrigado, Marquinhos. E aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Kleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Kleger, um abraço para você. Boa noite. Boa noite para você também, Batista. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, o Guarani, na minha opinião, está bem escalado. Tem alguns jogadores que estão cumprindo suspensão, outros machucados, alguns desfalques, né? Vem aí o Carlão recebendo mais uma oportunidade. As informações que a gente tem é que o Ronaldo acabou sentindo. A única preocupação é aí, tá sem ritmo, né? Mas o Carlão é um jogador experiente e a expectativa de um grande jogo. Expectativa também no lado esquerdo com o Eliel, do lado direito com o Pablo. O Guarani sem os seus dois laterais titulares, mas são jogadores que já atuaram, jogadores que já tiveram as suas oportunidades e eu tô confiante. Acho que o Guarani pode sim ir lá em Goiás e beliscar aí alguns pontos. Lembrando que o Goiás está dando uma oscilada na competição e o Guarani vem crescendo. Então tem que aproveitar esse crescimento e trazer pontos da lindíssima Goiânia, Batistão. Carlos Henrique, o bate pesado. E o seu destaque, Choque Verde, daqui a pouco na Serrinha, diz a ICH. Boa noite, Batista. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, espalhados por todo o planeta. O Guarani tem 3 grandes adversários. Os desfalques, que não são poucos. O Goiás, que é um time que merece todo o nosso respeito, tem 1 ponto a menos que o Guarani. 28 contra 29 pontos na Série B do Guarani. E a Serrinha, que é sempre o local, o palco da partida, um local não agradável, bonito, bem conservado, mas jogar ali não é fácil, não é uma tarefa simples assim. Os substitutos é o que temos para hoje, não tem muito o que inventar, mas o Guarani com os desfalques perde muito, por isso que entendo, Batista, que a parte defensiva, o equilíbrio emocional, pode fazer o Guarani no contra-ataque surpreender. E eu espero que você narre uma grande vitória do Guarani. Daqui a pouco a bola rola 7 da noite. Time do Guarani representa Campinas. No dia de hoje e amanhã, quem representa Campinas é a Ponte Preta. Tem jogo importante no estádio Moisés Lucarelli contra o Confiança, 4h30 da tarde. Com a narração de Leandro Bola, está registrado. E o destaque da Macaca, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você! Oi, Batista, boa noite. Grande abraço pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a Rádio Bandeirantes. Amanhã, a Ponte Preta tem mais um confronto direto pela Série B do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Confiança no estádio Moisés Lucarelli, às 4h30 da tarde. O técnico Gilson Kleina vai realizar mudanças no sistema defensivo. Sem Fábio Sanches e Rayan, Cleilton e Thiago Lopes devem ser os titulares na zaga da Ponte Preta, que precisa dos 3 pontos para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento da B-Zona. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Batista. Valeu, muito obrigado. Tá aí o Antônio Lupi. Amanhã, grande jornada esportiva Bandeirantes, que você confere sempre aqui no AM 1170 para a região de Campinas, AM 1270 para a região de Ribeirão Preto
em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Opa, sim, meu grande amigo. Um abraço, hein, Batistão? Um prazer enorme estar ao seu lado mais uma vez. Toda a nossa equipe. Um abraço especial aos amigos da Bandeirantes. O nosso WhatsApp é o 971021493. Eu cheguei agora aqui, estava subindo a escada. Deixa eu ver aqui, atenção, hein? Deixa eu ver. Edu, um forte abraço a toda a equipe. Muito obrigado. Fala pro Batista narrar aquele gol do Careca de 78. Disse que é o Éder de Guaxupé, Minas Gerais. Aliás, o Batista fez uma homenagem hoje na tela da Band, né? Que eu fiquei sabendo. A narração na época foi do Luciano do Vale, 1978. Aqui estava o Luciano do Vale. Grandes narrações, que Deus o tenha, tá bom? Olha, curiosamente, gente, é o seguinte. Os 6 primeiros na Série B, eles jogam tudo fora. Vamos conferir? O Coritiba é líder com 33, o Coritiba joga com amanhã, deixa eu ver, o Coritiba joga amanhã, no Rei Pelé contra o CSA. O CRB, segundo colocado com 31, o CRB joga domingo contra o Vitória em Salvador. O Náutico, terceiro com 30, o Náutico joga amanhã, na ressacada contra o Avaí, às 19 horas. O Sampaio Correia, quarto colocado com 29. O Sampaio Correia joga contra o Cruzeiro, no Independência, amanhã, 16h30. O Guarani já pega o Goiás em Goiânia. E o Vasco, o Guarani tem 29 na quinta colocação. Mesma pontuação do Sampaio Correia, mas o Sampaio ganha no saldo. E em sexto lugar o Vasco. O Vasco com 28, um a menos que o Guarani. O Vasco joga daqui a pouquinho, 21h30 no Bainão, pega o Remo. Cuidado, hein, Vascão? Esse Remo aqui tá danado, hein? Tá que tá. Então, os 6 primeiros é o tal negócio, né? Como diria você, amigo Batista, vamos ver quem tem mais garrafa para vender, hein? Tá bom? A nossa equipe técnica, Joelso Cardoso, Alexandre Almeida, Gil Kleber e Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirante. Campeonato Brasileiro é na Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Prime cinza 60x60 retificado em cepa R$ 49,90. Cuba Apoio Basic Branca R3 Selite R$ 599,90. Torneira de mesa Fit para cozinha cromada Selite R$ 199,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa! Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele,
seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado trio de arbitragem para apitar o espetáculo. Aumente o volume, porque vem aí as escalações aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 27, Gabriel Mesquita. 17, Pablo. 3, Thales. 50, Carlão. 36, Eliel. Meia dúzia, Bruno Silva. 23, Índio. 10, Andrigo. 71, Maxwell. 99, Lucão do Break. 29, Alan Victor. Gabriel Mesquita, Pablo, Thales, Carlão e Eliel. Bruno Silva, Índio e Andrigo. Maxwell, Lucão do Break e Alan Victor. No banco, 1, Rafael Martins. 2, Matheus Ludic. 4, Ian Carlo. 22, Ronaldo Alves. 5, Pedro Acorce. 8, Tony. 7, Matheus Souza. 35, Renanzinho. E 94 para Júlio César. Bandeirantes. Eu sou Goiás Esporte Clube. Goiás do técnico Marcelo Cabo. 1, Tadeu. 2, Apodi. 3, Iago Mendonça. 4, Reinaldo, meia dúzia, Hugo. 5 para Rezende. 8, Caio Vinícius. 7, Luan Dias e 10, Elvis. 9, Nicolas. 11, Aleph Manga. Confirmando Goiás, 1, Tadeu, 2, Apodi, 3, Iago Mendonça, 4, Reinaldo, meia dúzia, Hugo. 5, Rezende. 8, Caio Vinícius. 7, Luan Dias, 10, Elvis. 9, Nicolas. 11, Aleph Manga. No banco, Marcelo Rangel, 12, Matheus Salustiano, 13, Lucas Black, número 14, Bruno Mezenga vai com a número 15, Arthur, 16, 17 para Diego, 18 Ivan, 19 Felipe Bastos, 20 Miguel Figueira, 21 Vinícius Lopes, 22 Albano e 23 para Daniel De Pauli. Arbitragem do jogo. Trio de Santa Catarina, Ramon Abate Abel. Árbitro do jogo, assistente Éder Alexandre e o número 2, Johnny Barros de Oliveira. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Torcedores do Guarani
Antes do comentário, eu quero estender aqui, todos já fizeram isso, mas fica aqui minha homenagem, meu abraço fraterno e também a minha consideração à data importante do título de 78, o único campeão brasileiro de todo o interior do Brasil, Guarani Futebol Clube, final contra o Palmeiras 1-0, gol de Carecone, grande Careca. Então fica aqui o meu reconhecimento e os meus parabéns a toda a comunidade bugrina. Sobre esse jogo, o Guarani tem esse adversário que é o Goiás, que é chato de ser enfrentado, é um time que está lutando pelo mesmo propósito que o Guarani, que é o G4, mas o Guarani tem muitos problemas, e são problemas de jogadores titulares, jogadores essenciais. Eu posso citar aqui pelo menos 4: Bidu, Sávio, Regis e Rodrigo Andrade. Além do Persson, que poderia entrar para ajudar um pouquinho nesse meio campo, e sem falar do Diogo, lateral direito. Então são desfalques importantíssimos, mas eu entendo que o Daniel Paulista, dentro daquilo que pode fazer, ele escolhe corretamente os jogadores para substituir, não tem muito o que fazer. Acho que vai ter um decréscimo nas laterais, tanto com o Pablo e principalmente com o Eliel na lateral esquerda. O Guarani perde muito em apoio do lado esquerdo. O meio campo é repetido há 2 partidas, essa é a 3ª consecutiva com o Índio. E lá na frente é uma grande incógnita. Eu não sei o que podem proporcionar Maxwell, Alan Victor e Lucão. Lucão a gente conhece, o Maxwell a gente está conhecendo ainda no Guarani, um cara muito participativo. E o Alan Victor, eu tenho há muito tempo a vontade de vê-lo assim numa sequência, para ver se essa entrada que ele tem feito durante as partidas, ela de início funciona positivamente, como ela tem funcionado principalmente no segundo tempo. Ele é bom jogador e é fazedor de gols. Hoje é típico pro jogo para a maneira dele jogar, né? Velocidade, pegar 1 contra 1. Eu acredito que o Guarani, como tem sido feito taticamente nas 2 últimas partidas, marca um pouco mais forte, tenta através dos extremas e dos laterais contra-ataque, uma jogada em velocidade. É jogo complicado, jogo duro, só que eu quero lembrar o seguinte: o Guarani, como visitante, é muito indigesto. É o segundo melhor visitante de todo o campeonato. Então, se é difícil para o Guarani, é difícil também para o Goiás. Espero equilíbrio, que o time tenha a cabeça no lugar, porque com certeza Gleger Zorzin, apesar da condição do Guarani... que o Guarani possa fazer novamente um bom jogo, como sempre tem feito, né? Um jogo que joga para frente, a equipe tem um melhor ataque, e a expectativa aqui de poder criar boas oportunidades aqui, e viemos atrás de tentar buscar um resultado positivo. Legal, técnico Daniel Paulista. Gleger Zorzin. A expectativa é uma expectativa de um bom jogo. Claro, o Guarani tem alguns desfalques. Eu falava muito no comentário inicial sobre as 2 laterais, com o Pablo e com o Eliel. O Pablo já um pouco mais calejado, né? Um pouco mais experiente, pouca coisa, né? Mas o Eliel ainda é um menino, recebendo algumas oportunidades. E o Eliel é aquele jogador que ele, na segunda linha, vai muito bem, né? Aliás, ele entrou diversos jogos como uma espécie de atacante, ele jogando na segunda linha, junto com o Bidu. Ele, para recompor, ele tem muita dificuldade. Essa é a minha expectativa, até porque o Carlão deve estar jogando ali pelo lado do Eliel também, e o Carlão está meio fora de forma, né? Quer dizer, fora de forma não, né? Mas sem ritmo, há muito tempo que não joga, né? Tomara que dê tudo certo. Esse lado esquerdo do Guarani de defesa vai receber um cara que é muito veloz, um cara que tem muita profundidade, muito agudo, que é o Apodi. O Apodi, todos os treinadores criam um esquema para o futebol dele, porque ele é muito agudo, né? Ele joga ali de lateral, mas ele é uma espécie de atacante a todo momento. A todo momento nós vamos ver o Apodi lá no ataque. Então o Guarani tem que estar muito atento. O Eliel, o Carlão, né, o próprio Índio, que deve fazer ali a segunda volância, ou uma espécie, como fez na última partida, com 2 volantes, né? E o Índio cobrindo ali aquele lado esquerdo. Então tem que estar muito atento o Guarani. Esse eu acho que é o lado forte do Goiás, que vai soltar e vai vir pelo lado direito, segurando um pouco mais, prendendo o lateral esquerdo, o Hugo. Então, é um jogo difícil, é um jogo complicado. É claro que o Guarani tem feito ótimos jogos fora de casa, e as estratégias do Daniel Paulista têm dado muito certo.
né? Como deu lá em Florianópolis, frente ao Avaí. Inclusive nas mexidas, ele acabou mudando a história do jogo e venceu a partida no finalzinho. Então eu estou confiante, acho que o Guarani está pronto. O Guarani tem tido alguns problemas de escalação e os que têm substituído têm ido muito bem. Então a expectativa é de que continue assim. O Guarani hoje não tem um time, tem um elenco. Claro que ainda precisa de algumas peças, mas hoje tem. E eu vou estar torcendo por um bom resultado para que o Guarani traga pontos da belíssima, viu, Batistão? Maravilhosa Goiânia. Tudo pronto, vai começar o espetáculo, mas antes, 1 minuto de silêncio no gramado da Serrinha, homenagem às vítimas do novo coronavírus. Os nossos sentimentos a todas as famílias que lamentavelmente perderam um ente querido nesta pandemia. E fica aqui o nosso desejo para que Deus nos ampare e para que a pandemia passe o mais rapidamente possível. Tudo pronto, a bola vai rolar, a saída de bola no centro do gramado. A bola posicionada. Jogo marcado para 7 da noite. Estamos em cima da pinta. A bola vai rolar no estádio da Serrinha. Time do Guarani vem todo de branco para enfrentar o Goiás, que é alviverde. Time esmeraldino. Saída de bola pertence ao Goiás. Apita o árbitro. A bola está rolando em Goiânia. Carlos Batista. Microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai! Hoje a nossa saudação e o trabalho de hoje em homenagem ao título de campeão brasileiro, 13 de agosto de 1978. Neneca, Mauro, Edson Gomes e Miranda, Zé Carlos, Manguinha. Zenon não atuou no jogo final, 1-0 contra a equipe do Palmeiras no Brinco de Ouro. Renato, Capitão, Careca e Bozó. Guarani que tem uma história imensa, berço dourado de jogadores talentosos e habilidosos, como disse aqui Renato Careca, mas ainda amoroso Luizão, armadores espetaculares que brilharam com esta camisa verde e branca de Jalminha, Zenon, Edu Lima, Jorge Mendonça, guerreiros que vieram e venceram Campeonato Brasileiro em 78, campeão da Taça de Prata em 1981, 4 participações em Libertadores, semifinalista. Guarani tem uma imensa história e hoje comemorando, portanto, o título. 43 anos da conquista do título brasileiro. Parabéns, Bugrão. Comecinho da partida. Vem Hugo dominando pela esquerda. O time do Goiás toma a iniciativa pela esquerda. Vem Rezende, bola recuada. Sai jogando Reinaldo no campo de defesa. Trabalha ele perto da direita. O gramado da Serrinha foi agora há pouco molhado. Então a gente percebe até a colocação local ali exatamente aonde foi molhado, né? Onde tem ali aquela irrigação artificial computadorizada. Então gramado molhado e sempre a explicação é que a bola, o gramado molhado, a bola fica mais rápida. Domina pela direita, vem Iago Mendonça, trabalha o camisa número 3, recolhe, ultrapassa a linha na metade do campo, vem para fazer o passe aberto para Podir e vem margeando o campo, escapou da marcação, rolou atrás, vem pela direita, Caio Vinícius, girou em cima da marcação lá pela ponta direita, vem bem lá atrás, recupera o time do Guarani, a posse de bola, vem pela esquerda, se manda Maxwell, dominou, rolou, buscou a alternativa lá pela esquerda para Andrigo.
pisou na bola, dominou, procurou alguém na área, não achou ninguém, volta para Eliel, levantou Eliel na área, chega lá atrás Hugo para afastar, a bola voltou, Bruno Silva, tocou de primeira em cima da marcação, tira lá atrás, afasta no campo de defesa, vem Luan Dias, tentou levar em cima da marcação, não conseguiu, a bola sobrou, Eliel dá o primeiro combate, a bola sobra com Luan Dias, ele vem dominando de perna direita para fazer o passe, se manda o time do Goiás, vem pela ponta canhota, Aleph Manga, recolheu, dominou, rolou para Elvis, de perna direita para Luan Dias, na entrada na área, arrumou para perna canhota, preparou o tiro, cercado, não conseguiu bater. Recupera o time do Guarani, vem para Lucão do Break dentro do círculo central, abre o jogo lá pela direita, vem para a bola, falha na marcação, a bola voltou, Lucão do Break para Andrigo, rolou para Lucão do Break, escapou, dominou, tentou levar pela direita, vai lá no campo de ataque, Alan Vitor, não conseguiu dominar, chega, tira. Afasta, Iago Mendonça mandou para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. Tem a impressão de que um atrapalhou o outro, né? O Marquinhos, Lucão do Break. E o Alan, e também o Alan Vitor, um acabou atrapalhando o outro, deu arremesso lateral. E o Pablo já vai para a cobrança. Batista, manda um beijo aí para Duda, nossa companheira repórter de Sorocaba, veio aqui, deu uma apreciada no trabalho, tá curtindo a Bandeirantes, Batista? Pablo, pé direito, levantou na área, passe, vai embora, para fora. Pela linha de fundo, passou por toda a extensão da grande área, foi fora, pela linha de fundo, em tiro de meta para o Goiás bater. E foi uma jogada trabalhada pelo lado direito, naquele lance que o Guarani ganhou a lateral com o Pablo. Desperdiçou a chance, 0-0 ali no campo da Serrinha, tudo meio apertado, né, Batista? Grande beijo para Duda. Visitando aqui a Band Campinas, ela que pertence à Band Sorocaba. Se manda, vem Caio para fazer o passe por dentro para Rezende, rola a bola para dentro do círculo central, Elvis gira lá pelo setor canhoto, passa Hugo, meteu o pé direito, Aleph Manga levantou na área, subiu lá atrás, afasta, tira a retaguarda, não tá valendo nada. O árbitro marcou uma falta do Apodi em cima do Eliel. A bola está parada e a falta é para o Guarani bater. Marcos Luiz. O Gleger chamou a atenção ainda, Batista, no nosso pré-jogo, que todo treinador arruma um jeito para o Apodi escapar na velocidade. E é isso que está acontecendo, né? O Eliel vai ter trabalho com o Apodi, 0-0 o jogo. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, estádio da Serrinha em Goiânia. Goiás 0, Guarani 0, Edu. Ainda na B em 21h30, lá no Baenão, em Belém, Remo e Vasco. Família de Grácia, o Thiago e o filho Vitor e o Júlio Ferri de Inhumas. Goiás está com o sogro Nelson Mola. Seu Nelson Mola, um abraço para o senhor, muito obrigado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vai mandando aí as suas mensagens, o nosso WhatsApp é 971021493. 971021493. Trabalha no campo de defesa, Iago Mendonça rola a bola na lateral. O time do Goiás sai no campo defensivo com Caio Vinícius. Ele volta a bola para Iago Mendonça, o zagueiro central. Empurra pela esquerda, comecinho do jogo, 7 minutos passados, placar de 0-0. Uma inversão de bola pela direita, vai para a linha lateral, houve um desvio, é arremesso, Apodi vai cobrar para o time do Goiás, soltando para Caio Vinícius, domina pela meia direita, por dentro para Rezende, Rezende é o primeiro volante, Caio Vinícius o segundo, e vai se metendo lá pela esquerda, Hugo que é o lateral esquerdo, passe errado, chega, tira, afasta o time do Guarani, vem pela direita, domina Pablo, hoje está substituindo ao Diogo Matheus, está suspenso, não joga.
Aliás, os 2 laterais, né, Marquinhos? O Bidu também suspenso, não joga hoje. E é uma preocupação para a sequência do campeonato, Batista, porque estão pendurados ainda no Guarani. Bruno Silva, capitão do time, o Eliel, que hoje está jogando, o Índio e o técnico Daniel Paulista. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E vem dominando pela esquerda, Hugo recua, trabalha Reinaldo. Ele solta o jogo para Caio Vinícius, levanta de pé da direita para Apodi, bola longa para Apodi. Ele vai, mas não chega. A bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta, campo de defesa para o Guarani bater. Caio Vinícius pediu desculpas, né, pro Apodi. Lançamento muito forte, não deu nem na base da velocidade. A bola saiu, só tiro de meta para o Guarani. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Telha Norte sai jogando perigosamente o time do Guarani. Retomou o Goiás. A sorte é que o Gabriel Mesquita saiu com precisão lá atrás. Daqui a pouco o Gleger vai falar. Vem Bruno Silva, toca na bola de perto da direita. O árbitro para marcar uma falta. Pela direita está caído o Lucão do break. Ele até dá uma ajeitada ali na caneleira, tomou uma pancada na perna, hein, Marquinhos? E olha que para derrubar o Lucão do break não é nada fácil, hein, Batista? Na base da força, sofreu a falta, tá ajeitando ali o meião, colocando a caneleira. Sem caneleira não pode, hein, Batista? E aí, Gleger, aquele lance lá, tal saída de bola, né? E o Gabriel Mesquita chegou preciso no lance. O Thales tá de brincadeira, né? Se pega eu no gol, ele escutar cobras e lagartos. Pô, não dá pra recuar uma bola daqui do jeito com que ele recuou. Mas o Gabriel foi bem no lance e aliviou. Olha o Goiás aí, Batista. Goiás domina com Elvis pela esquerda, ele gira, senta na frente no campo de ataque, tenta a passagem, não conseguiu, chega, tira, o Guarani já sofre a falta. Pois não, concluindo o Gleger. Só pra concluir, né? O Gabriel foi bem, dominou ali, deu uma escapada, mas conseguiu aliviar. Não pode é ficar com esse toque-toque aqui atrás. E o Thales, a hora que for recuar pro goleiro, pô, o cara já tá no gol porque não tem tanta habilidade, né? Então, calma, recua uma bola fácil pelo menos. Jogou um torpedo lá pro Gabriel Mesquita. Lucão do break perde a bola, ele tentou a finta e perdeu, recupera o Goiás e sai jogando lá atrás no campo intermediário. Trabalha Iago Mendonça, vem puxando para a perna direita, acionando na direita no campo de defesa, vem a Podia, recua para Iago Mendonça. Zagueiro central toca a bola de perna direita lá pela quarta zaga, Rezende está recuado para dominar, entregando lá pela esquerda, vem Reinaldo, domina, rola, toca de lado, puxa para Iago Mendonça, ele tem campo aberto para evoluir pela direita, vem Luan Dias para buscar o serviço, recua para Iago Mendonça, agora dá uma esticada lá pela ponta canhota, chega bem na marcação, Pablo tira, joga para fora para a linha lateral, é arremesso, vem Hugo para fazer a reposição, tocou na frente, pegou de volta a marcação de Pablo, fecha o setor, tira, a bola sai, é arremesso lateral, vem Hugo para fazer a reposição, autorizado, levantou na área para Nicolas, a bola volta pela esquerda, vem para Hugo, ele dominou, rolou, soltou para Aleph, tentou a passagem pela esquerda, fica difícil, está cercado, é obrigado a recuar, vem para Iago Mendonça, o zagueiro vai se aventurando no campo de ataque pela meia direita, acionando a Podi, passou pela marcação do primeiro, passou também pelo Índio, tocou para Iago, lançou por dentro pela meia direita para Luan Dias, abriu pela meia canhota para Rezende, soltou por dentro, vem pela meia esquerda, Aleph levanta de perna direita na área, chega, antecipa lá atrás para afastar a tira defensiva do Guarani. O árbitro parou, marcou uma falta. Marcou a falta ou impedimento, hein, Marquinhos? Marcou ali o impedimento, né, Batista? Apontou bandeira, confirmou o árbitro. Impedimento do atacante do Goiás. Impedido a Podi, o bandeira subiu marcando o impedimento. E o Guarani vai sair jogando lá atrás no campo defensivo com o Carlão. Ele já retornou contra a equipe do Avaí, jogou até um pedaço daquela partida. Técnico Daniel Paulista fez uma mexida tática e acabou ganhando o jogo. Carlão ficou bastante tempo inativo, 7 rodadas sem jogar devido a uma contusão. Cirúrgica Popular,
especializada em artigos médicos e hospitalares. A Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço, em Campinas. Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas. Cirúrgica Popular. Domina o time do Guarani, calibrou o pé direito, bateu. Andrigo erra completamente, mandou torto e pra fora pela linha de fundo em tiro de meta pro Goiás bater. Não dá pra ficar arriscando desta maneira, né, Batista? Tem que tomar cuidado, trabalhar um pouco mais. Arriscou, perna direita. Essa aí foi parar lá perto do Serra Dourada, viu, Batista? E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13h30, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui. Estádio da Serrinha em Goiânia. Goiás 0, Guarani 0. Olha, amanhã, hein, 16h30, Ponte, Confiança no Majestoso. Quem narra é Leandro Boles. Também no mesmo horário, no Independência, Cruzeiro e Sampaio Correia. Marcos Burgrino do Jardim Flamboyant e o Gamaliel Costa conosco. Nosso muito obrigado. Domina o time do Goiás pela direita. Luan Dias tocou, soltou na lateral para Apodi. Chega Maxwell na recomposição. Vem, tira, a bola vai para a linha lateral. É arremesso pela direita. É tempo de análise. Carlos Henrique, o bate pesado. 14 minutos de jogo até aqui, placar de 0-0, vem o Goiás, Apodi, pé direito, bateu, bola cruzada na área, o toque de Aleph entrou, é gol! Gol do Goiás! Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar. 14 minutos, quase 15 da etapa primeira. Após o lançamento pela direita, Apodi fez o cruzamento nas costas da defesa do Guarani. Apareceu Aleph Manga e enfiou o pé direito, lado externo do pé direito, bateu, deu uma chinelada na bola e mandou no fundo do gol do Guarani. Abre o placar do jogo. Aleph Manga, camisa número 11, abre o placar do jogo na Serrinha, em Goiânia. Goiás 1, Guarani 0, e o detalhe do gol vai ser o Marcos Luiz. Detalhe é que caçapa cantada, Batista. Toda a bola em profundidade, ela passa pelos pés do Apodi. E foi agora, né? Por isso que o Bruno Silva está reclamando do posicionamento da zaga do Bugre. O Apodi veio como se fosse uma faca na manteiga, cortou a zaga do Guarani e fez o cruzamento. Lá do outro lado, quem apareceu? Aleph Manga. Não deu para o Gabriel Mesquita. É o primeiro do Goiás, 1-0 em Goiânia. Carlos Henrique, o bate pesado, 1-0 para o Goiás em CH. Esse tipo de bobeira não pode dar, né? Nem na origem da jogada, tampouco na cobertura do Pablo. Os dois lados do campo falharam. Num jogo que o Guarani estava acertando os passes, estava com uma proposta de velocidade no contra-ataque, estava arrumado, as linhas estão muito próximas, o time está organizado. Agora, numa jogada individual, você não pode ficar torcendo, você tem que chegar antes, você tem que marcar, você não pode ficar olhando para o céu, esperar e ficar torcendo, você tem que chegar antes da bola. Então, falha dos dois lados, aqui do lado esquerdo, no cruzamento e na cobertura do Pablo. Agora o time vai ter que ter tranquilidade, mais um gol de falha do setor defensivo. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, às 12h30, na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais compactos dos jogos e os gols da rodada e debates. Participe das enquetes pelo WhatsApp. Domina o time do Guarani lá pela direita. Placar de 1-0, tá perdendo o jogo, sai na frente muito cedo o time do Goiás. Goiás tentou contra-golpe, conseguiu, domina, vem por dentro Nicolas. Cabeleira ao vento, soltando para Luan Dias pela direita. Vem contra a marcação do Índio, recua, chama pela direita. Caio Vinícius se domina e rola na lateral. E aí, Gleger Zorzinho, a sua opinião? Sai na frente o Goiás muito cedo, 1-0 para o Goiás. Eu tô achando o Guarani muito desatento, né? Errando muito na transição, errando muito na saída de bola. Nós falávamos, inclusive, né? O Thales meio assustado, jogando uma bola daquela para o Gabriel Mesquita. O Guarani erra demais, né? O lado esquerdo do Guarani é muito ruim.
O Maxwell totalmente fora do jogo. Todas as vezes que pegou na bola errou, né? O Eliel fora de posicionamento. Eu alertava no início da partida que o Carlão tá sem ritmo. E no lance do gol foi nítido, ele saindo da primeira linha, abandonando o seu posicionamento. E aí vai originar lá atrás, no Pablo. Por quê? Porque tem que ter a cobertura do Carlão, né? Tem que ter a cobertura pelo Thales, aí o Bruno Silva, o Pablo tem que fazer a diagonal, e aí o Aleph ficou sozinho lá no segundo tempo. Então, do segundo pau, o setor de lado esquerdo do Guarani está muito ruim. Não acerta um passe e não consegue marcar. O Apodi é leve, é um jogador que flutua, mas tem que ter um na marcação e o outro na sobra. Senão vai ter problema o jogo todo. E o Ronaldo Alves, o Marquinhos, por que não está atuando hoje, hein? É um desconforto muscular, tá preservado, tá no banco de reservas. O Carlão recuperado foi pro jogo, Batista. Aleph domina pela ponta canhota, tenta girar em cima da marcação. Thales chega forte. O árbitro estava atento, ligado, parou o jogo, marcou falta para o Goiás bater. E o Apodi, Batista, aliás, quem reclamou agora desta falta aí foi o Thales, né, que chegou muito forte. O árbitro acabou apontando falta para a equipe de Goiás, que joga muito pelo lado do campo. E esse Aleph Manga, que marcou o gol, o nome dele é Aleph Mangueira Severino Pereira. Tem 26 anos, vem pra bola para fazer a cobrança, é bola parada. Vem o time do Goiás que já está vencendo o jogo com Elvis, capitão do time para a batida. Partiu o pé direito, levantou na área. Vem de cabeça Índio, tira e afasta, a bola sobrou com o Luan Dias na esquerda, mas erra o passe, tira, afasta lá atrás, o Guarani sai com o Andrigo batendo de perna direita, rola na lateral pela direita no campo de defesa, vem no contra-golpe, lançamento na frente, não conseguiu dominar no cão do break, a bola sobra para Tadeu dentro da grande área, ele de perna direita, solta o jogo lá pelo lado esquerdo para Elvis, dominou, levantou, centralizando a jogada na entrada na área, Eliel chega, recua para Gabriel Mesquita, sai dominando, entregando pela direita para Pablo. Ele de pé direito faz o passe no campo de ataque, tenta a passagem. O time do Guarani sofre a falta. Andrigo tentou girar, foi pro solo, pau nele, falta para o Guarani bater, Marcos Luiz. E ele faria a jogada com o Pablo pelo lado direito na tabela para receber depois. Sofreu a falta, quem marcou a falta ali foi o Aleph Manga, autor do gol da equipe do Goiás. Ele cometeu em cima do Andrigo, estava ajudando na marcação, 1-0 Goiás, Batista. O nome dele o sobrenome dele é Mangueira, mas aí ele preferiu, ao invés de usar o pé da fruta, Mangueira, ele usou a fruta, manga. Você prefere o pé da fruta ou a fruta, Batista? Eu prefiro a fruta. Bom. Essa fruta aí eu como até o caroço. Opa! Falta a bola levantada na área para o Lucão do Break. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. Além do Lucão do Break, estava lá também o Bruno Silva. Se jogou contra a bola. Ela passou, foi embora. Lançamento na cobrança de falta do Andrigo. É tiro de meta. Tiro de meta para o time do Goiás bater. O Lucão do Break tem que aparecer para o cabeceio, mas com os olhos abertos. Não adianta cabecear ali de qualquer jeito. Não deu para ele, a bola acabou saindo. Tiro de meta, Batista. E neste momento a televisão está mostrando um lance de pênalti do Thales no Iago Mendonça. Iago Mendonça, ele foi seguro pela camisa, né? O Thales chegou segurando, puxando a camisa do Iago Mendonça. Não tem VAR. Na segunda parte do Campeonato Brasileiro da Série B, o segundo turno, teremos o VAR. E vem o time do Goiás, domina, se manda na entrada da grande área, vem Aleph Manga, ele já marcou um, mas foi absorvido pela marcação, chegou lá atrás, Bruno Silva tirando com o Maxwell, ele domina, solta o jogo para Índio, toca de perto a canhota, conseguiu articular com o Andrigo, virou para Índio pela ponta canhota, parou na frente do marcador, recolhe, domina, puxa, arruma para fazer o cruzamento, desistiu de cruzar, fica aí isolado com dois na marcação e aí desperdiçou o jogo nos pés do Apodi. Saiu jogando o Apodi, mas o Nicolas não conseguiu dominar. Vem lá atrás, Carlão tentou levar, é falta. O árbitro parou, marcou falta.
entrada forte. E fica reclamando, né? O Carlão dizendo que o Elvis deu-lhe uma cotovelada no nariz, hein, Marquinhos? Ah, mas a falta aconteceu. Tá certo o Carlão em reclamar, Batista. Não era para cartão, mas teria que ser advertido pelo árbitro do jogo. O próprio Carlão vai fazer a cobrança. Cobra, solta para Eliel, domina pela esquerda, rolou no fundo do campo, vem pra bola, domina, tenta girar em cima da marcação. Vem pra bola Maxwell, outra vez para Eliel, levou pro fundo, pé canhoto, cruzou na área, passa por toda a extensão da grande área. Vem lá atrás Hugo para afastar, tira. Vem de cabeça Thales, pega e volta para o time do Guarani, soltando para Alan Vitor pela meia direita. Vem por dentro para Lucão do break, para Alan Vitor. O passe não encaixa, chega a marcação, tira Iago Mendonça. A bola vai para a linha de fundo, saiu em escanteio. É escanteio pela direita para o Guarani bater. O Alan Victor foi lá para a cobrança, mas o Andrigo falou, pode deixar que eu vou bater. Perna direita, o Andrigo vem para a cobrança e os zagueiros do Guarani na área para o cabeceio. 23, primeiro tempo, vem para a bola Andrigo para fazer a cobrança do tiro escanteado. Zagueirada na área. Autorizado Andrigo, 2 no rebote, Guarani vai povoando a área com 5 lá dentro. Autorizado, vem pra bola pra batida, arma a perna direita, partiu Andrigo, levantou na área para Lucão do break, o toque de cabeça, espalma Tadeu. Defesa de puro reflexo, uma defesa espetacular. Tadeu salva o time do Goiás, mas o jogo está corrido, bola lançada na entrada da grande área, vem para Elvis, tentou dominar, não conseguiu tiro, o time do Guarani, a bola volta, sobra outra vez, vem para a bola dominando para Vinícius, recua para Reinaldo, abriu pela direita para Podia, recolhe, domina, recua, solta para Caio, Vinícius, a bola rola, vem lá pelo setor esquerdo, vem Reinaldo, abrindo na lateral para Hugo, ele vai recuar. Dá tempo aqui do detalhe, uma jogada impressionante, o time do Guarani quase fez o gol, não fosse a grande defesa do Tadeu Marcos Luiz. Mostrou que tá ligado o Tadeu, hein, Batista? Realmente fez uma excepcional defesa, o cabeceio do Lucão, estava por ali o atacante do Bugre, mas o Tadeu melhor fez a defesa, olha o Guarani de novo. Domina o time do Guarani, vem pro jogo, recolhe, Maxwell partiu em cima da marcação, girou, pau nele. O árbitro parou, marcou, falta pro Guarani bater. O Goiás bate também, Batista, não alisa não. A falta foi em cima do Maxwell, que descia aqui pelo lado do campo, na tentativa do cruzamento para o Lucão do break. Acabou sofrendo a falta, é perigosa a favor do Bugre. O Andrigo vem chegando, vai se apresentando ali para a cobrança a favor do Guarani. E olha só para falar daquele lance, né? A grande defesa do Tadeu, a cabeçada foi do Bruno Silva. Bruno Silva é quem deu a testada nela e o Tadeu fez uma grande defesa. Daqui a pouco o Gleger vai falar o grau de dificuldade. Falta para o Guarani. Andrigo partiu, pé direito, bateu para o gol em cima da marcação. A bola reboteada, voltou com o Maxwell. Ele recua para dentro do círculo central. Vem Eliel, empurra a bola de perna esquerda para Andrigo. Vem pela meia, bateu de perna direita, levantou na área, subiu. Tadeu pega. Gleger Zorzi, você é o especialista, a cabeçada do Bruno Silva e a grande defesa do Tadeu. Sem dúvida, uma grande defesa. Aliás, o Tadeu, para mim, é um dos melhores goleiros aí da Série B, né? Um baita de um goleiro, tecnicamente muito bom, faz o movimento correto, reflexo em dia, né? Velocidade, grau de dificuldade dessa defesa aí, 8. Opa, grau de defesa 8, portanto é uma defesaça. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro Série B, B-Zona é aqui, estádio da Serrinha em Goiânia, Goiás 1, Guarani 0, Edu. Olha, Brasileirão amanhã em 19 horas no Mineirão, Atlético Mineiro líder com 34 versus Palmeiras vice-líder com 32. Um abraço pra família Lupiano e também para o Rafael e o seu pai Eronildo. Temperatura alta em Goiânia, 29 graus. O jogo foi paralisado para hidratação. Portanto, teremos aí uma paralisação de 3 minutos para que o pessoal possa lubrificar a goela. Essa foi boa, hein, Batista? Carlos Henrique, bate pesado, placar de 1-0. O time do Goiás está vencendo o jogo e a ICH. Providencial, né? Essa parada. Novidade, jogo à noite, né? Mas acho que tem que acontecer, pertinente a parada. É bom para o Guarani, para o técnico arrumar principalmente o setor defensivo, né? É muito óbvio que o Goiás ia fazer e mesmo assim o Guarani se assustou com isso, né? Não podia ter tomado o gol da maneira que tomou. Falha coletiva de todo o Guarani, da última linha. E agora o Guarani parece que o jogo está assentado. Pelo menos o time se acalmou um pouco mais e tem encaixado alguns contra-ataques interessantes. Mas tem que manter a calma, a tranquilidade. Tomar gol logo no começo atrapalha o sistema de jogo, o plano de jogo. Mas é voltar para a partida e ter atenção. Porque essas bolas esticadas para o Apodi e também para o Manga do lado esquerdo são muito perigosas. O gol foi aos 14 minutos do primeiro tempo, através de Aleph Manga. Placar de 1-0, está vencendo o time do Goiás. Quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Telha Norte. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 29,5, quase 30, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B na Serrinha em Goiânia. Goiás 1, Guarani 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo, é o seguinte, Brasileirão 17 horas em Bragança, Red Bull Bragantino versus o Juventude, hein? E às 9 da noite, São Paulo e Grêmio. Amanhã, hein? São Paulo e Grêmio. Alô, Emerson de Cotia e o Itamar. O Itamar estava em Caraguatatuba, mas já voltou, hein? Um abraço, Itamar. Rádio Bandeirantes. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Oi, Gleger, pode falar, fala que eu te escuto. Você tinha falado aí dos cabelos do Nicolas, né? Você acha que daqui uns 6 meses vai dar pra ficar igual ele aí ou não? Aquele ex-goleiro que plantou cabelo? Isso. Não. Vem pra bola o time do Goiás, se manda lá pela esquerda, Aleph Manga, rolou pra Hugo, voltou a bola no Aleph Manga, ele recebe pra fazer passe, atravessa da esquerda pra direita, vem bem lá atrás, Maxwell pra afastar, tira, vem no contra-golpe no campo de defesa, no canto do break, chega, toca, recua, chama Bruno Silva, rolando pra Índio, ele vem margeando o campo aqui pela esquerda, no campo de ataque, chega a marcação, ele sofreu ali um empurrão, o árbitro viu, marcou e ele próprio cobra, tocando para Maxwell, atravessa o campo, entregando pela direita, vem para Alan Vitor, tocou de cabeça, mas precarizado porque a marcação estava muito próxima do corpo, chega, tira, Tadeu, joga para fora, para a linha lateral, é arremesso pela direita, campo de ataque, já cobra, tem pressa o time do Guarani, perde o jogo, se manda pela direita, Andrego perdeu a bola, tira, afasta lá atrás, o Goiás, mas ganhou o arremesso lateral, a bola bateu no Bruno Silva, é arremesso pela esquerda no campo de defesa para o time esmeraldino bater. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br
Você não precisa ficar procurando as matérias, tá tudo muito fácil, é rápido de localizar tudo sobre Guarani, Ponte Guarani. Acompanhe no Portal CB também nas redes sociais. Thales toca na bola, o time do Guarani sai jogando lá atrás. Lançamento pela direita, o Goiás mantém uma marcação média pressão. Já tomou, tentou levar, Arthur Rezende perdeu, vem Índio, tira. Afasta, sai jogando, Alan Vitor recua, vem para Índio por dentro pela meia direita. Escapa tentando a passagem, o Guarani com dificuldade, Bruno Silva perdeu. Elvis dominou, pé direito, uma bomba! Palma! Gabriel Mesquita, uma defesa elástica, espetacular, batida de Elvis, subiu, trocou de braço no ar, Gabriel Mesquita salva o Guarani, escanteio para o Goiás bater. E que pancada dele, né, Batista, do Elvis, capitão, e ele vai para a cobrança do escanteio. Elvis, pé direito, cobrou o escanteio, levantou na área, Aleph dominou no peito, pé direito, bateu para fora por cima do gol, pela linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani bater, Marcos Luiz. Só falando um pouquinho do lance anterior, a bobeira foi do Bruno Silva, capitão do time, Batista, que permitiu ali que o jogador Elvis roubasse-lhe a bola e finalizasse para a excepcional defesa do Gabriel Mesquita. E agora na sequência o Aleph Manga tentou, mas não deu. Tiro de meta melhor para o Guarani. Gleger Zorzin, você que é o especialista, o grau de dificuldade, o conceito, a defesa do Gabriel Mesquita. Ah, Batista, essa bola é mais difícil do que a do Tadeu, hein? Uma defesaça, usou o braço corretíssimo, o braço de cima, o braço trocado. Ele tinha passado um pouco da bola por causa da curva que a bola fez. Eu vou dar um grau de dificuldade para essa defesa aí, 8,45. 8,45, portanto, uma defesaça do Gabriel Mesquita. O jogo está paralisado, tem um do Goiás sendo atendido, hein, Marquinhos? Me parece, pelo menos aqui, parece que é o Aleph Manga, Batista. Tô esperando ali para dar uma visualizada melhor, mas o Caio Vinícius também tá por ali. O Caio Vinícius não lembra aquele Christian que jogou no Corinthians, Batista? Eu lembro um pouquinho, né? É o Christian, o mendigo. Isso. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp. Quero mandar aqui um grande abraço pro Moraes. Alô, Moraes, do Moraes Fotografia. Belíssimo estúdio em Campinas. Fotografou a equipe esportiva inteira da Rádio Bandeirantes. Em breve teremos aí, né, anúncios importantes para as redes sociais. Portanto, o Moraes, grande talento, muita qualidade. E vem o time do Goiás, dominou a Podi, virou no pé canhoto. Fogo amigo. Ele deu uma porrada, ele perto a canhota, a bola explodiu no baço do Elvis e foi para fora, para a linha lateral. Ele é o cobra arremesso pro Lucão do Break, domina soltando pela esquerda, o time do Guarani vem descendo, tá perdendo o jogo, Andrigo rolou, soltou para Lucão do Break, ele tenta girar, vem Luan Dias, dobra a marcação também com o Elvis, a bola atrás com Eliel, levanta, erra, chega Hugo para afastar, tira para o time do Goiás, subiu o Carlão, de cabeça tira, a bola caiu com Bruno Silva, ele domina, vem se aproximando do círculo central, de perto à direita, solta para Andrigo, centralizado para Alan Vitor, lançou pela esquerda, partiu Eliel, parou, fez o break em cima da marcação, encarou, a bola reboteada, volta pela esquerda, vem para pegar, Alan Vitor pegou, dominou, recuou, chamou Carlão, Carlão pisa na bola, recua, toca ainda mais atrás, vem para Bruno Silva, dali para Índio no campo avançado, o Carlão vai se metendo aqui pela esquerda, vai se aventurando, Carlão domina, articula com a perna esquerda, olha para frente, todo mundo marcado, abriu na lateral, Lucão do Break vai para lá, vem Eliel, domina a bola recuando, soltando o jogo para Carlão, Carlão para Bruno Silva no círculo central, para Thales pela direita, recua o time do Goiás nesse momento, vem Pablo, domina soltando para Maxwell pela ponta direita, ele vem pela lateral da grande área, foi driblar, a bola escapou do controle, tira, afasta Hugo, a bola vai para fora, para a linha lateral, é arremesso para o Guarani bater.
Pablo tem pressa para Índio, para Pablo. Lançou para Maxwell, pé direito, meteu na área. Subiu o goleiro Tadeu, não achou nada. A bola saiu lá pelo lado esquerdo, vai para lá. Eliel chegou, dominou, rolou para Alan Vitor, pé direito, bateu e defendeu Tadeu. A bola faltou com o Andrigo. Chega, Caio. Caio Vinícius. A bola foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio. E desabou o Tadeu. Um chute espetacular. Como pega bem na bola o Alan Vitor. Bateu de pé direito, uma bola rasteira. Ela veio serpenteando, toda cheia de guizos. E exigiu uma grande defesa do Tadeu. Na sequência, Andrigo chegou para finalizar. Mas chegou primeiro Caio Vinícius, meteu para fora pela linha de fundo. Vem Andrigo, partiu, cobrou o escanteio, levantou na área. Tirou Nicolas, a bola voltou. Maxwell, pé direito, levantou na área. Subiu Tadeu, falta nele. O árbitro parou e desabou. Está ali se contorcendo em dores o goleiro do Goiás, hein, Marquinhos? Olha, Batista, a defesa que ele fez no lance anterior, sem dúvida, é excepcional. E depois ele acabou reclamando de dores no ombro esquerdo. E agora ele acabou sendo tocado, né? E goleiro tocado na pequena área não pode, falta a favor do Goiás. Gleger Zorzin, goleiros trabalhando muito e você também trabalhando muito. Afinal, você é o especialista. Defesa do Tadeu, chute do Alan Vitor. Isso é muito bom, né, Batista? Os goleiros muito bem, dos dois lados, ligados na partida. Esse Tadeu é muito bom goleiro. Eu acho que teve um erro de execução, a bola foi forte, foi bem batido, mas ele poderia ter jogado para escanteio. Por isso eu vou dar um grau de dificuldade 7. Nota 7, defesa do Tadeu, nota 7. Carlos Henrique, o bate pesado. Guarani parece que deu uma equilibrada, partiu, pelo menos criou umas oportunidades, equilibrando a partida. Até agora 1-0 Goiás, CH. A parada técnica serviu para isso também, né? O Guarani tá mais calmo, tá tentando colocar a bola no chão. O jogo nesse momento está equilibrado, apesar da grande posse de bola, quase 67% pró-Goiás. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. 39 minutos passados, primeiro tempo, 1-0 para o Goiás. Daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Mande para cá suas mensagens, 971021493. Você que é bugrino, hoje o Guarani está completando 43 anos da conquista inédita e sensacional. Campeão brasileiro em 78. Se quiser declarar o amor por esse título, pode também. Vai ser um prazer enorme. 971021493. 971021493. Gol de Careca. Antônio de Oliveira Filho, que é nosso ouvinte e também tem feito participações especiais na Rádio Bandeirantes São Paulo como comentarista. Careca, grande abraço. Ele foi o autor do gol em que o Guarani foi campeão em cima do Palmeiras. Segundo jogo, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O jogo está parado, tinha um jogador do Goiás sendo atendido ali. E agora o árbitro chama 2 jogadores. São os capitães? É o Maxwell e o Aleph. Não são os capitães. Não, um é o Aleph e o outro é o Maxwell, né, Batista? Chamou ali, ó, cartão amarelo para os dois, hein? Ele chamou os dois para conversar, aí o Aleph não quis saber de brincadeira, o árbitro falou, amarelo para todo mundo. Chamou, portanto, os dois, eles estavam ali numa certa, não chegou a ser uma barafunda, né? Não chegou a ser uma confusão, mas foi um pequeno entreveiro. E aí o árbitro foi para lá e deu o cartão amarelo, agiu corretamente, né? Como é que você fala? O árbitro meteu na fuça, Batista? Meteu o cartão na fuça de cada um e ficou por isso mesmo. Quem falava fuça era o meu falecido pai, né? Fuça. Lá pelo lado... Elvis.
Elvis vem para a bola para fazer a cobrança. Ele escanteio, está autorizado. Parte o capitão do Goiás, pé direito, levantou a bola fechada, passa por toda a extensão da grande área. Sobrou no fundo do campo. Aleph Manga tentou girar, escorregou, a bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta. É para o Guarani bater. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Telha Norte. Tem coisa que é legal, hein? Pois não. Tem coisa que é super legal. Opa. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Mas quanta honra, olha, e tem oferecimento. De Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. O Elvis está caído ali, Batista, na disputa de bola com o jogador do Guarani. Ele acabou levando a pior, o capitão do time, mas ele que chegou muito forte na jogada. O árbitro está olhando, está esperando ele levantar. Acho que vai dar cartão para o Elvis, hein, Batista? Quem estava na jogada era o Carlão, né? O Carlão ele tem um físico avantajado, assim, uma silhueta de estivador do Cais do Porto, lá em Santos. E aí não tem jeito, velho. É paredão, bateu, quebrou tudo. Então o Elvis, ele foi imprudente, ao mesmo tempo ele foi corajoso, né? Quando você dá uma ombrada num muro, você tem que ter muita coragem. É a certeza que vai destroncar a clavícula. E o Daniel Cerqueira, né, que é o auxiliar do Daniel Paulista, tá reclamando ali da arbitragem, entendendo que o Elvis tinha que receber o cartão amarelo, Batista. Sai de maca móvel, camisa número 10, Elvis. O capitão do time do Goiás está deixando o gramado e a falta marcada no campo de defesa. Carlão cobra, soltando para Bruno Silver, vem para dentro do círculo central, 1-0. O Goiás está ganhando o jogo. Gol de Aleph Manga. Vem, domina Bruno Silva dentro do círculo central. Ele recua um pouco, chama Carlão. Carlão pisa na bola. Domina, ingressa no campo de ataque para fazer o passe lateral para Índio. Índio pela esquerda, toca por dentro, vem pela meia canhota. Lucão do Break tentou girar, o Lucão do Break perdeu. Recupera o Goiás, vem com a Podi serpenteando, confunde a marcação na recuperação. Chega na recomposição, Alan Vitor tira, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. Estádio da Serrinha, em Goiânia. Placar de 1-0, Goiás vai vencendo o jogo. E tem cobrança de arremesso lateral, é pela direita. A Podi está autorizado, solta o jogo para Nicolas. Ele tenta girar em cima da marcação. A bola toca na defesa do Bugre. Vai para fora, para a linha lateral. É arremesso novo, arremesso pela direita. Vem para a bola para fazer a cobrança. Podi tocou na frente para Nicolas. Voltou para Elvis, pé direito. Cruzou na área. Antecipa, vem Pablo. Afasta, tira, conduz. Tira, mas erra o passe. Passe muito ruim para o Alan Vitor. Vai para fora, para a linha lateral. E o Pablo reclama, dizendo que tomou uma trauletada, uma pancada ali no pulso. E fica sentindo, mas é arremesso mais lateral. 4 minutos no Additional Time. Oi. Não sei se você percebeu aí, o Alan Vitor veio jogar aqui pelo lado esquerdo para tentar melhorar essa recomposição, né? Que é um jogador de mais velocidade. E o Maxwell estava tendo muita dificuldade. Então teve a troca, o Alan Vitor agora joga aqui numa dobra com o Eliel. Olha o Guarani. Alan Vitor dominou pela esquerda, rolou na lateral, Eliel bateu cruzado, a bola desviada, vem Tadeu. É que a situação estava difícil ali, né? Porque com a Podi caindo pela direita, velocidade, drible, a vida do Eliel estava com muita dificuldade. E aí, portanto, né, a recomposição do Alan Vitor é melhor do que do Maxwell.
Arremesso lateral. Vem pela direita para fazer a reposição. O time do Goiás vence o jogo, placar de 1-0. Estamos com 46:30, vamos até 49. Não tem pressa agora o Apodi. Cobra tocando para Nicolas pela ponta direita, ele volta pela meia para Elvis. Chega lá atrás para afastar Bruno Silva. A bola voltou com o Goiás. Elvis dominou, lançou para Elif Manga. Autor do gol, ele recua. Vem chamando o Elvis pela esquerda, rola para lateral para Hugo. Dominou, tentou girar. E escapou para a linha lateral no toque do Pablo. É arremesso, vem para a bola para fazer a cobrança, Hugo. Últimos momentos do primeiro tempo, 1-0 Goiás. Arremesso autorizado, Hugo lançou para Nicolas lá pela esquerda. A marcação chega, Pablo sempre policiando o setor. Recua também o Maxwell, é arremesso lateral. Vem para a bola, Hugo. Autorizado, soltou para Nicolas. Brigou pela posse da bola, deu no rebote da defesa. A bola voltou, Aleph não conseguiu dominar. Chega lá atrás, tirando o Lucão do break, ajudando a defesa. Vem a bola pela esquerda, domina no campo defensivo, tenta a escapada. Não conseguiu dominar, Alan Vitor Apodi chegou, tirou, afastou, jogou para a linha lateral. E arremesso, Eliel vai cobrar. Vai terminar o primeiro tempo, 1-0. Tá ganhando o jogo o time do Goiás. Eliel para Bruno Silva, ele domina. Guarani sai lento no campo de defesa, agora com Pablo. Ele bate de perna direita para Maxwell. Maxwell muito mal neste primeiro tempo, perdeu. Aleph Manga dominou, vem o time do Goiás, entrou na área, Thales da marcação, saiu Gabriel Mesquita. Saiu, pega firme lá atrás e o Aleph Manga reclamou de uma falta, Marcos Luiz. Mas ele tá reclamando à toa, hein, Batista? Não foi absolutamente nada, limpo na jogada do Thales. Olha o Guarani descendo no contra-ataque. Bruno Silva domina no círculo central, vem embora o time do Guarani. Pela esquerda, Eliel erra o passe, mandou em cima do Apodi, tira, afasta Apodi, a bola volta, Carlão. Recolhe, domina, soltando o jogo, vem pela esquerda para Índio, ultrapassa a linha na metade do campo, vai subindo o ataque, centraliza. Vem na faixa central com Bruno Silva para Andrigo. Enfiou a bola no fundo, vem para a bola. Ele é o pé canhoto, cruzou na área, chega para tirar o Hugo. A bola foi para a linha lateral, o árbitro acusou um desvio do Pablo, deu arremesso para o time esmeraldino, que vence o jogo até aqui, placar de 1-0, vai terminar o primeiro tempo. Apita o árbitro. Termina a primeira etapa. Aleph Manga, 14 do primeiro tempo, marcou. Goiás 1, Guarani 0. E vem aí o intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito bem, olha, Edu Pinheiro tá muito seco, viu, Edu Pinheiro é muito rápido, né? Edu Pinheiro, tá, ó, tem que ficar esperto, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá, senhor Marcos Luiz. Sim. Perguntas ao senhor aqui. Manda aí, Edu. Vamos lá, na escalação, vamos lá, você me corrija, vamos lá. Gabriel Mesquita no gol, Pablo tá jogando porque Diogo Matheus está suspenso. Thales. O Thales. Tem companheiro como o Carlão. O Carlão tá jogando porque o Ronaldo Alves acabou sentindo dores musculares e foi preservado, tá no banco de reservas. Ele é o lateral esquerdo porque Bidu está suspenso. Bruno Silva é o meia dúzia como sempre. Índio está jogando porque Rodrigo Andrade está machucado. O número 10 é Andrigo porque Regis machucado. Na frente, deixa comigo, Maxwell, Lucão do Break e Alan Victor. Maxwell, Lucão do Break e Alan Victor. Maxwell jogando porque Júlio César... O Júlio César tá voltando agora, né, Edu? Tá no banco de reservas, mas ainda tem a questão do condicionamento físico. E Alan Victor jogando porque Bruno Sávio... está suspenso. Deixa eu ver quem vai... Que fim deu Eduardo Persson? Entrou outro dia, depois de muito daquela, tempo. Da volta, né, Edu? Foram 285 dias depois da cirurgia. E absolutamente natural, né? O próprio Glega já falou sobre isso. O atleta, ele sente muito. Houve um desconforto muscular, sequer viajou para Florianópolis. Como o time não retornou para Campinas, ele também não foi para Goiânia. Que fim deu o Júnior Todinho? O Júnior Todinho está se condicionando fisicamente. Tá louco, como tem problema, hein? É. Bom intervalo, viu, Pergunta mais um, falta o Rafa Costa. Ah, o Rafa Costa foi operado? É, passou por uma cirurgia do joelho e recuperação aí 8 meses. Nossa, faz tempo que eu não vejo o Rafa Costa, hein? 8 meses? Isso. E qual é a previsão do Regis, mais ou menos? O Regis, a previsão, contando da data da contusão, 40 dias. 40? Então acho que tem mais uns 30 dias aí, Edu. Beleza, tá bom.
Até mais, Marcos Luiz. Falou, Edu Pinheiro. Ô, CH, queremos ouvi-lo, hein? Veja bem, 1-0 pro Goiás a 14 minutos, jogada do Apodi. Apodi que não jogava desde o dia 17 de julho. Ele cobra o lateral, ele faz 1-2 com o Nicolas, ele cruza e aí o Aleph Manga faz 1-0. Depois tivemos um lance muito duvidoso, o Thales precisa parar com isso. O Thales é o segundo jogo consecutivo que ele segura na camisa. E o Goiás ia cobrar uma falta lateral. Bola em andamento, segurou na camisa, é pênalti, hein? Segunda do Thales, tá? Depois o Tadeu fazendo uma defesa no reflexo, uma cabeçada do Bruno Silva, cobrança de escanteio do Andrigo. E depois a 32, uma boa defesa do Gabriel Mesquita. Índio perdeu a bola. Sobrou pro Elvis, mandou uma bomba no ângulo, Mesquita para escanteio. E aí, CH? Algumas coisas não funcionaram no Guarani. A transição não funcionou, né? Por razões que a gente já conhece. A dificuldade de passar essa bola pelo meio-campo é gigantesca pela característica do Silva e também do Índio. É muita ligação direta e vem os erros, né? E sobra lá na frente para o coitado do Lucão ficar disputando bola com 3, 4 sanguinários zagueiros do Goiás. Outra coisa que não funcionou, o Maxwell fez um primeiro tempo muito ruim. Está muito ansioso, está tropeçando na bola. Inclusive eu mexeria no intervalo para colocar uma outra opção. O Alanzinho mudou até de lado. Ele não estava recompondo, ele não estava participando, ele não estava passando. Tá correndo pra caramba, tá querendo participar, mas não tá bem tecnicamente não, o Maxwell. E o último, né, a linha de defesa ali, do Pablo, com exceção, todos, tá? Com exceção do goleiro, tá muito bem, Gabriel Mesquita. Fez 2 importantes defesas. Mas Pablo, Thales, o Carlão e o Eliel, todos desatentos. O que aconteceu no primeiro gol, teve um erro coletivo ali, todo mundo ficou olhando, observando, torcendo, ao invés de antecipar, de chegar junto, porque todo mundo sabe que o Apodi é um cara agudo por ali. Não é novidade o que aconteceu. Então, eu não gostei do comportamento geral, eu acho que não foi o péssimo, mas eu esperava pelo menos um equilíbrio defensivo, porque o time está protegido, tem 2 volantes de marcação, não é? Tem 2 zagueiros que, teoricamente, são os titulares do Guarani, com exceção do Eliel e o Pablo, mas eles estão ali jogando de maneira reservada. Um tomou bola nas costas, estava postada a defesa, não podia ter tomado o gol. Estava todo mundo ali, mas estava marcando distante, estava desatento. Então não pode tomar um gol desse, né? E tomar um gol a 15 minutos do primeiro tempo desmonta o plano de jogo. Até você retomar, até você equilibrar. Ainda bem que vem o tempo técnico. Aí o Daniel ajeitou o time e o Guarani voltou para a partida. E a minha esperança é que agora, com o bate-papo do intervalo, ele possa reorganizar. O Guarani sente muito a falta dos seus titulares. Não tem a mesma condição técnica o time e as opções do banco também não são nada positivas. Então não tem muito o que fazer. Por exemplo, no meu campo não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não adianta falar, não, precisa tirar o Índio. Não dá para tirar o Índio. De jeito nenhum. Como é que vai colocar o Tony? Não dá, deixa o Índio aí. Assim, não é que o Índio tá mal, não. Ele tá tentando marcar dentro da característica dele, mas precisa dar mais dinâmica, colocar a bola no chão para ajudar o Andrigo. Não tem jeito. Do lado do campo, pelo primeiro gol, os laterais estão inseguros. Pablo e Eliel. Então, é ligação direta. E na ligação direta, o Guarani fez aqui pelo Scout, ele fez 20 lançamentos. 20 lançamentos, errou 13. Então, a bola não passa do meu campo, o risco é maior, a ligação de zagueiro, essa saída de bola também está muito perigosa, o gramado está molhado, o Goiás marca muito em cima a saída de bola do Guarani, sei lá, eu preferiria lançar a bola lá na frente, que é melhor do que correr o risco embaixo, porque, repito, Thales e Carlão ali, com o sistema todo de defesa, eles estão parecendo a distância, estarem inseguros, né? E o Goiás saiu na frente, então precisa tomar muito cuidado com isso. Então, Edu, é um primeiro tempo que não foi horroroso, né? Melhorou uns 10 minutos aí, mas agora, para merecer empate,
para propor jogo, para ficar equilibrada a situação, para o Guarani tentar alguma coisa, precisa mudar pelo menos o Maxwell para ver quem entra. Pode ser o Júlio, pode ser o Renanzinho, enfim. Né? O restante eu não mexeria, até porque não tem tantas opções. E tentaria, não é? O Guarani está marcando um pouco mais atrás, tentar uma marcação também, trocar meio chumbo trocado, né? O Goiás está marcando saída de bola, eu adiantaria um pouco mais para ver se rouba uma bola para tentar empatar rápido isso. Agora, é difícil. É uma situação que é possível, dá para empatar, se equilibrar direitinho, uma bola parada, mas pelas opções pequenas que o técnico tem, não tem muito o que fazer para o segundo tempo. Mas, repito, eu voltaria com alguém ali no lugar do menos o Matheus Souza, né? Ou o Renanzinho ou o Júlio César no lugar do Maxwell no segundo tempo, Edu. Ok, olha lá o Paulo de Curitiba. O Paulo tem uma voz grossa, rapaz. Curitiba faz muito frio, né? Então todo mundo fica de voz grossa lá. Almir Gabriel está no Taquaral, o irmão André está em Souzas e o sobrinho Adriano está em Jaguariúna, todos irmanados pelo Bugre. Alô, Léo Bugrino, do Amanda 2, aí em Hortolândia. O Paulo Pieroni, da Vila Nogueira. O Carlos da Águas da Prata, grande ouvinte. Alô, Carlão, segura, perna, da Vila Boa Vista. Hoje o perna não está com a namorada, hein? E atenção, Solange Peregrini, é aniversário dela. Parabéns, Bugrina da pele até o osso. Ela faz aniversário. Vamos lá, Gleger. Solange Peregrini. Afinal de contas, o ser humano Nasceu pra ser feliz. Aê! Parabéns. Já, Zorzinho vai falar. 19:58, 1-0 Goiás. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Alfa, Soft, Bege, Polido 80x80, Insepa, apenas R$ 89,90. Kit Gabinete Gaveteiro de 50, com porta e cuba, CQ35, Irazu, cor branco ou castanho com branco. Roca, apenas R$ 849,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região. E aproveite! Telha Norte, viva a sua casa! Tem rede balançando. É bola na rede! Olha, ouvindo lá em Bom Jesus do Galho, Minas Gerais, o Helder Cruzeirense. Um abraço, amigo! Olha, 1-0 Goiás a 14 minutos, gol do Arif Manga. Vamos ouvir aqui a defesa aqui. Olha, o Guarani quase empata 23. Alguém vai cobrar o escanteio, hein, Batistão? Autorizado. Vem pra bola pra batida. Arma a perna direita. Partiu. Andrigo levantou na área pra Lucão do break. O toque de cabeça. Espalma, Tadeu. Defesa de puro reflexo. Uma defesa espetacular. Tadeu, bom goleiro, hein? Depois a 32, Gabriel Mesquita foi buscar no ângulo. Escapa tentando a passagem. O Guarani com dificuldade. Bruno Silva perdeu. Elvis dominou pé direito. Uma bomba. Espalma. Gabriel Mesquita. Uma defesa elástica, espetacular, batida de Elvis, subiu, trocou de braço no ar, Gabriel Mesquita. Sim, é o que temos, hein? Daqui a pouco o segundo tempo, mas agora quem vai comentar, ele já esteve lá, hein? Goleiro do Guarani também, jogou no Goiás, mas jogou lá em Goiânia. Alô, Gleger Zorzin. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Tive o privilégio, inclusive eu morava aí próximo da Serrinha, chamava Edifício Flamingo, espetacular, lugar maravilhoso. Goiânia é uma terra maravilhosa, né, Edu? Bom, para falar um pouquinho do jogo, eu não gostei do primeiro tempo do Guarani, tá? O Guarani mostrando algumas falhas defensivas, né? As linhas um pouco expostas, né? Deixando muito espaço. Você vê que o Goiás ele sempre evolui com perigo.
E eu não tô falando só aqui do lado direito, não, ali com a Apodi, tá? Por dentro também. Nós vimos aí o tal do Elvis ali flutuando demais, né? Pô, o Guarani tá jogando com 2 volantes. E teve um momento da partida aqui, depois que tomou o gol o Guarani, ele trouxe para 2 linhas de 4, né? O Daniel Paulista, deve ter sido na parada ali, ele organiza, tenta organizar na verdade, mas eu não percebi organização não. O Guarani realmente tá dando muito espaço ao time do Goiás, é um time de qualidade, né? Tudo bem que o Guarani tem alguns desfalques, mas você deixar espaço, isso é falta de comunicação, né? Isso tem que ser determinado dentro do vestiário, pô. Isso é a hora do botão ali, ó. Ajusta aqui, ajusta ali. Ó, se sair pra cá, não acompanha. Você vê o que o Carlão faz no lance do primeiro gol? Ele desorganiza a primeira linha todinha. Ele sai do seu posicionamento pra tentar dar um combate de longe. Tomou o drible, tomou o cruzamento. E aí o que acontece? Quando o Carlão sai, o Thales automaticamente tem que fazer a cobertura. Vem o Bruno Silva também, fechando ali como uma espécie de zagueiro, e o Pablo tem que fazer a diagonal, isso é óbvio. Então, ou seja, pegou a primeira linha totalmente desprevenida. Não dá pra gente, não, o Pablo tinha que ter fechado, o Eliel tomou o drible. Não, é organização, é posicionamento. Se você sai do posicionamento, você vai tomar o gol. Ainda mais jogando com um time que tem qualidade, pô. Aí vem o cruzamento, pegou o Aleph lá sozinho. Mas o erro mesmo foi a saída do Carlão, que sai do posicionamento da primeira linha, né? E aí desorganiza tudo atrás. Porque aí tem o senso de cobertura, né? É uma espécie de efeito dominó, né? Não tem jeito. E aí o Guarani acabou tomando o gol. Agora, precisa organizar, precisa preencher os espaços vazios. O Guarani tá sem mobilidade, sem articulação no meio de campo. O Andrigo, apesar de ter uma bola parada perigosa, mas ele não tá articulando, né? Tá participando muito pouco do jogo. Tem que vir aqui um pouco mais, soltar um pouco mais ou o Índio ou o próprio Bruno Silva para dar essa oportunidade de chegar um pouco mais, de encostar um pouco mais no Andrigo. E o Maxwell precisa entrar no jogo, né? Totalmente fora do jogo o Maxwell. Jogou aqui pelo lado esquerdo aqui, um perereco danado na recomposição. Não conseguia evoluir absolutamente nada, muitos erros de passe. Agora, precisa ter calma. Tá 1-0 para o Goiás, o Guarani tem condição de empatar? Claro que tem. Só que precisa ter um mínimo de organização. Senão não vai conseguir, né? Ajusta a primeira linha, ajusta o posicionamento dos volantes. O Índio, na última partida, estava bem próximo do Bruno Silva. Hoje eu tô vendo os dois longe, né? Tá bem espaçado. E aí é onde o Elvis flutua e trabalha essa bola. Então, Edu, tem que ajustar um pouco mais, né? Agrupar um pouco mais o time e vir com uma estratégia totalmente diferente. Nesse momento o Guarani está perdendo o jogo. Então precisa partir para cima. Adianta a linha, tenta botar pressão. Não, eu acho que linha média é o que pede esse jogo, mas com organização e com posicionamento correto. Alô, Carlinhos Itápolis, na audiência sempre, obrigado. E vai começar o segundo tempo, por enquanto o Goiás 1-0. E para o show continuar aqui na Band, é ele mesmo! Carlos Batista. Muito obrigado, meu caro Edu Pinheiro. O intervalo inteligente é aqui na Rádio Bandeirantes. Saída de bola pertence ao Guarani, já que no primeiro tempo foi o Goiás que saiu jogando. O Guarani hoje todo de branco para enfrentar o Goiás. O mandante tem o direito de jogar com o uniforme número 1. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani buscando uma grande vitória na Serrinha, em Goiânia. Vai Bugre! Vai Bugre, 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 vai Bugre! Sempre Guarani,
Bola para fora, para a linha lateral em cobrança de arremesso. Comecinho do segundo tempo. O Guarani cobra com Pablo. Autorizado, levantou para Lucão do break. Ele tenta girar, chega, tira Hugo, é arremesso. Agora mais à frente lá no campo de ataque. Pablo, autorizado, solta o jogo lá pela ponta direita para Maxwell. Ele erra o passe, tira, afasta o Goiás. Alguma alteração para o segundo tempo, Marcos Luiz? Nenhuma alteração, Batista. As equipes com a mesma formação no primeiro tempo. E aí, Gleger, faria alguma alteração no time do Guarani para o segundo tempo? Não, Batista, alteração não, manteria o mesmo time. E para você, Carlos Henrique, o bate pesado, mudaria o Bugre? Sim, com certeza. O Maxwell foi muito mal no primeiro tempo, voltaria com uma mexida assim. E você colocaria quem no lugar do Maxwell? Júlio César ou Renanzinho? Tem que ver aí no caso do Júlio César, né? Tá voltando de contusão, ou está no banco. Não sei quanto tempo aguenta o Júlio César. Renanzinho não, tá inteiro, tá com o tanque cheio. Mas o Júlio César tá voltando aí de contusão. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Arremesso lateral, o time do Goiás desce pela esquerda, está vencendo o jogo. 1-0, gol a 14 minutos, Aleph Manga marcou. Lançamento, cobrança de arremesso, retoma Bruno Silva para o time do Guarani, tocando, vem para a bola, tentou girar no campo de defesa, Alan Vitor, a bola volta, Pablo, toca errado, vem Nicolas, mas o jogo está parado, hein? O Bandeira marcou impedimento, estava na banheira o Nicolas e esta banheira aí não é boa não, hein, Marquinhos? Não é não. E qual é a boa, Batista? A banheira boa é aquela que você tem na sua mansão. Aê! E vem o time do Guarani, lançamento, Lucão do break, rolou na área, Maxwell, pé direito, bateu cruzado, muita força no pé direito, ela atravessa toda a extensão da grande área. Não tá legal o Maxwell, hein? Ele fica reclamando e tal, mas o erro foi dele, pô, ele deu uma cacetada. Ele queria o quê? Que aparecesse uma perna ali para empurrar a bola para dentro, é isso? Tá louco, hein, Batista? Não dá, não. Maxwell também, não sei não, hein? Acho que vai perder logo essa posição no time. Agora, essa banheira que eu dei uma mergulhada aí, a água foi para tudo quanto é lado, hein, Batista? Molhou. Mas foi você que mergulhou, Marquinhos? Como é que é, Gleck? Foi você que mergulhou? Foi, pô, molhou todo o tapete que fica ali na beirada da banheira. Dona Isabel vai te matar, cara. Arremesso lateral, Eliel pro Guarani, hoje jogando de branco, lançou para Lucão do break e ele conseguiu fazer a ligação. O time do Guarani vem com Bruno Silva, tentou perfurar a defesa, deu na defesa do Goiás, sobrou com Elvis, ele recolhe, domina, vem chamando o Caio Vinícius, recua ainda mais, tocando lá dentro da grande área para Tadeu, que sai jogando. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Telha Norte. Trabalha no campo de defesa o time esmeraldino, vem Caio Vinícius, domina, rola, solta dentro do círculo central para Rezende, recebe na perna direita para fazer o passe, toca o jogo lá pela direita no campo de defesa, vem trabalhando e ajeitando, Iago Mendonça levantou para Podi, vai para o fundo do campo, parou, fez o break, ajeitou, pé canhoto, bateu cruzado, a bola explodiu em Eliel. Guarani tenta se organizar no contragolpe, bola lançada para Lucão do break. Lucão do break tentou fazer o quê, hein? Ele imaginou que passaria um de flecha ali pela esquerda. O Eliel para chegar nessa bola lá, rente ao pau da bandeira, é isso, Marquinhos? Mas como você diz, né, Batista? Nem se ele tivesse turbina nas nádegas conseguiria chegar nessa bola aí. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. A Avenida Alberto Medaljon, 303, Jardim Santa Eudóxia, próxima do novo UPA do Carlos Lourenço, em Campinas. E vem aí uma ampla loja da Cirúrgica Popular do Ouro Verde, especialmente para a população daquela região. Loja aberta das 8 da manhã até as 18 horas. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:50, quase 6.
segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui na Serrinha, em Goiânia. Goiás 1, Guarani 0. Olha, 21h30 tem Remo e Vasco, tá? 21h30 de hoje, Remo e Vasco. E essa Série B reserva para amanhã, no Majestoso, 16h30. A Ponte pega o Confiança. Quem narra aqui é Leandro Boles. Alô, Edivalmir. Obrigado. E também o Hélder Cruzeirense fazendo mais observações aqui. Tá lá em Bom Jesus do Galho, Minas Gerais. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Edivalmir Massa, contador bugrino da pele até o osso. Grande abraço, muito obrigado aí pela audiência. Bola parada, o árbitro está marcando aqui uma falta no Maxwell, uma entrada forte por trás, hein, Marquinhos? Rezende acabou cometendo a falta, mas o árbitro deu apenas lateral a favor da equipe do Guarani. Errou o árbitro, hein, Batista? Cobra Pablo e cobra errado, hein? Errando cobrança de arremesso lateral. Ele volta no campo de defesa, o time do Guarani sai jogando lá pelo setor canhoto. Carlão tá retornando ao time campineiro, placar de 1-0, tá perdendo o jogo. Bola com o Eliel. Ele recua no Carlão, a chamada saída D3. Além dos dois zagueiros, o Bruno Silva, que neste momento está com a bola. Vem se aproximando do círculo central. Tenta o passe pela direita para Andrigo. Passe errado. Recupera o time do Goiás. A posse de bola. Situação ruim do time do Guarani. A transição é péssima. Índio toca na bola. Jogou no círculo central. Foi agarrado. O árbitro parou. Marcou a falta. Falta no Alan Vitor, já cobrada, tem pressa, vem dominando Andrigo, arruma o jogo pela meia esquerda, não tem confiança para lançar na frente, então recua, chama o zagueiro, vem Carlão dominando para Bruno Silva, para Carlão, rolando pela esquerda, vem Eliel para fazer o passe, lançou na frente, penetra, vem para a bola, lançamento na entrada da área, deu rebote, vai sair, sai lá atrás, Tadeu tira, joga para fora, para a linha lateral, é arremesso pela direita, vem para cobrar, tem pressa, Pablo para Bruno Silva, meteu de perna direita na frente, tentou girar, em cima da marcação, Alan Vitor perdeu, recupera, vem na bola, Elvis dominou, rolou, se manda pelo lado esquerdo, Aleph Manga, autor do gol, 1-0, tentou girar no drible, Thales apareceu, foi empurrado, é falta nele. É falta lá dentro da grande área, falta para o time do Guarani bater. É uma disputa legal, né, Batista? Envolvendo ali o Aleph Manga e também o zagueiro da equipe do Guarani. A falta aconteceu, o Thales já bateu. Olha, o Carlão tomou uma advertência verbal. Ele estava reclamando, né? E o árbitro foi lá e o advertiu verbalmente e falou: chega! Chega! Domina, vem para o jogo o time do Goiás, vence a partida, placar de 1-0 na Serrinha. Recolhe Hugo, recua, toca para Reinaldo. Trabalha no campo de defesa aí, jogador da Ponte Preta, vira para lateral, Iago Mendonça, vem lá pelo lado direito, ultrapassa a linha da metade do campo, faz o passe para Caio Vinícius, encarou a marcação de dois bugrinos, conseguiu a passagem em cima do Índio, também do Andrigo, e joga lá pela direita, se manda, vai para o campo de ataque, o time do Goiás ganha o jogo, placar de 1-0. Passe, bola torta, vai para fora pela linha de fundo, mas houve um desvio, tá marcando o escanteio o árbitro. Escanteio para o Goiás bater, Marcos Luiz. Acertou, quem estava na disputa de bola era o Eliel, jogador da equipe do Guarani, ganha escanteio o Goiás, o capitão Elvis pega bem na bola, vai para a cobrança. 10 minutos, etapa final. Elvis, capitão do Goiás, vem para a bola, o Goiás adianta suas fileiras, Elvis levantou na área, subiu Gabriel Mesquita para tirar, reboteada, a bola sobrou com o time do Goiás, dominou pela esquerda, bateu Hugo, mandou para fora. Bateu cruzado de longe, a bola saiu à esquerda de Gabriel Mesquita, tiro de meta para o Guarani bater. Tentou pegar a zaga do Guarani aberta, não levou sorte, melhor para o Gabriel Mesquita, que já cobrou o tiro de meta. E amanhã, 4h30, Ponte Preta e Confiança no Majestoso.
Quem narra aqui é Leandro Poli, está registrado. Amanhã estarei com Série C, 5 da tarde, Ituano e São José, direto de Itu, Série C na Band. 5 da tarde, ao vivo. No campo de defesa, Hugo vem dominando para o time do Goiás. Vence o jogo, placar de 1-0, fica gritando, Desabou, fica reclamando o Caio, dizendo que foi tocado pelo Andrigo por trás. Ele inclusive desistiu da jogada, a bola foi para fora, para a linha lateral, e o árbitro não marcou a falta não, hein? Deu arremesso lateral para o Guarani cobrar do campo de defesa pela direita. E esse totozinho ali no tendão dói, hein, Batista? Dói muito. Dói uma barbaridade. Pablo cobra arremesso lateral para o Guarani pela direita, para Lucão do Break, lançou na entrada da grande área para Alan Vitor, chega primeiro, a marcação tira, vem Apodi, e Apodi sentiu, desabou, Apodi tá caído, o árbitro manda seguir o jogo. Guarani domina, Lucão do Break para Andrigo, abriu para Índio, vai pro fundo, pé canhoto, cruzou na área, subiu, toque de cabeça, Lucão do Break vai embora. Pra fora pela linha de fundo, em tiro de meta pro Goiás bater. Jogada aqui, ó, do lado esquerdo, cruzamento para o Lucão do Break. A bola passou e o jogador tentou o cabeceio, mas foi pro lado errado. Tiro de meta para a equipe do Goiás e o Apodi tá ali desabando, hein, Batista? Outra vez. Departamento médico entra em campo para atendê-lo. Ele que está voltando de contusão, teve uma contusão na face. Ficou um tempo inativo, parado, está voltando e agora está sentindo ali, me parece, uma contusão muscular. Ninguém tocou nele, portanto não é uma pancada. E aí, contusão muscular é assim, pode tirar, né? Não dá para continuar, porque abriu o músculo aí, não tem como continuar. Ô, seu Batista. Desculpa, Edu, só para completar, além do Apodi, Batista, o Reinaldo e o Rezende também estão voltando hoje. Oi, Edu, fala que eu te escuto. Então, sabe o que acontece? Quem foi que cruzou essa bola pro Lucão? Índio. Foi, então. Índio descendo lá como um autêntico ponta canhota. No fundo do campo, foi até o limite da linha demarcatória e meteu o pé canhoto num cruzamento sob medida na cabeça do Lucão. Mas o Lucão não foi legal, né? Deu uma cabeçada tirando do goleiro, tirou do goleiro do gol e meteu para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Goiás. Batista, anota aí na sua escalação, tá saindo o Apodi machucado e entrou o Diego com a número 17. Diego 17 tá no jogo. Alteração no time do Goiás por contusão, saindo de campo, machucado Apodi. Bem veterano, né? Bem veterano o Apodi. E tá sentiu, portanto, a muscula. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, às 12h30, na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada e debates. Participe das enquetes pelo WhatsApp. Vai sair um cartão amarelo. Reinaldo. O árbitro puxou o cartão para o Reinaldo, é isso? Isso, Reinaldo fez a falta em Lucão do Break, amarelo para ele. Falta no campo de defesa, o Guarani vai cobrar, placar de 1-0, está perdendo na Serrinha, gol a 14 minutos do primeiro tempo, Aleph Manga. Levantamento na entrada da área para o Lucão do Break, ele tocou de cabeça, deu em cima da defesa do Goiás. Vem na bola, domina, tenta a passagem, Luan Dias, reclama, o árbitro marcou falta. Jogo fica feio, jogo picotado, Carlos Henrique, o bate pesado. Estamos nos aproximando aí dos 15 minutos iniciais do segundo tempo, 1-0. Guarani perdendo, melhorou o Guarani ou não, hein, CH? Não, os erros são os mesmos. A bola não passa para o meio campo, né? Ou pelo meio campo, e quando passa não tem desenvoltura. O Andrigo está muito apagado no jogo, dá para entender, porque Bruno Silva e Índio não conseguem alimentar nem o ataque, nem as laterais, tampouco o Andrigo. Os laterais não funcionam. O Guarani tenta em jogadas fortuitas, como essa do Índio pela linha de fundo. Mas o segundo tempo caiu bem tecnicamente. Eu não gosto do Guarani nesse momento.
Bola lançada, Elvis tocou para o Goiás pela esquerda, não conseguiu dominar Hugo. A bola vai para a linha lateral em cobrança de arremesso. Guarani com Pablo vai fazer a reposição de bola. Tocou para Andrigo de perna direita, margeando o campo na frente para Maxwell. Ele não conseguiu dominar e armou contra-golpe no time do Goiás. O Andrigo volta para recuperar. Maxwell é peso morto, não está fazendo nada. Guarani está puxando, está carregando, aumentando a carga. Domina Maxwell, vem pela direita, encarou a marcação, abriu na lateral. Pablo dominou, tocou, tabelou com o corpo do adversário para Maxwell. Ele não dominou, perdeu. Tira lá atrás, afasta Hugo. Lançando no campo de ataque, vem Carlão dentro do círculo central. Chegou 2 do Goiás, ele recua. Vem Thales de perna direita, ficou complicado para o Thales. Jogou para fora, para a linha lateral. Jogou simples assim, né? Para não correr maiores riscos. É arremesso lateral de graça para o time do Goiás. Tá na hora de mudar. 16 minutos. Maxwell é peso morto. Guarani está carregando, portanto, carga excedente com Maxwell em campo. Vem para a bola pela direita para fazer a cobrança de arremesso lateral. Pablo lança o jogo para Andrigo de cabeça, toca na frente para Maxwell. Chega a marcação, tira lá atrás Reinaldo, a bola subiu, caiu. O time do Goiás se organiza para o contra-golpe, vem pela esquerda, trabalha Hugo, vai para o solo, reclama, o árbitro parou, marcou a falta para o Goiás no campo de defesa. Detalhe no ar. E mais uma vez a discussão do Daniel Cerqueira com o quarto árbitro. O quarto árbitro falou assim, olha, não vou aceitar mais reclamação. E agora o treinador chama ali Júlio César e Renanzinho, as alterações que serão processadas, Batista. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Gleger Zorzin, além do Maxwell, que acredito eu deva sair, né? Qual outro que vai sair aí, hein, Gleger? Eu acho que ele vai tirar o Alan Vitor, mas eu tiraria o Lucão do Break. Tiraria o Lucão do Break para o Guarani ter um pouco mais de velocidade, né? Então eu traria o Alan Vitor para jogar um pouco mais por dentro. Renanzinho de um lado e Júlio César do outro. Mas eu acho que ele não vai fazer isso. Acho que ele vai tirar o Alan Vitor e também o Maxwell, que já deveria ter saído. Tentou a passagem, Alan Vitor perdeu a bola, armou contra-golpe no time do Goiás. Vem pro jogo, dominou, rolou Elvis pelo comando. Chega Bruno Silva, chegou bem para tirar, tocando para Andrigo. Lançou para Maxwell, ele foi dar uma pernada na bola e desabou. O árbitro marcou uma falta no Maxwell, tá sentindo. Jogadores do Guarani protestam, o Thales coloca as mãos para trás em sinal de obediência e humildade. Vai lá, dá uma dura no árbitro. Lance para cartão vermelho. E o Reinaldo já tem amarelo, hein, Batista? É, então, lance para cartão vermelho. Uma entrada mais violentíssima do Reinaldo. E eles fizeram uma espécie de sanduíche, né? Porque tinha um outro jogador, acho que o Hugo do Goiás, que também vinha na bola. E está caído o Maxwell neste momento. Parece que é ele que vai sair. E o árbitro deu apenas a falta, não deu nem cartão amarelo. Agora os jogadores do Guarani vão ao desespero, hein? Porque o árbitro não dá nem cartão amarelo para o Reinaldo. Claro, se ele der o cartão amarelo, é o segundo, ele vai ser expulso. E agora as alterações, Batista. A primeira, né? Tá saindo o Alan Victor para a entrada do Júlio César com a número 94 para Júlio César. A primeira alteração do técnico Daniel Paulista. E vamos observar ali o outro atleta que sairá do gramado para a entrada do Renanzinho com a 35. Bem, o árbitro ainda não autorizou as alterações. A primeira já foi anunciada, né? E agora, então, a saída do Maxwell. Acredito seja o Maxwell, porque o Alan Vitor já foi embora. E agora vai ter a alteração com a entrada do Renanzinho. É ele mesmo, olha lá, o Maxwell tá indo embora. E tá bravo, hein, Batista? Mas tá bravo, hein? Olha lá. Tá bravo, mas tá bravo por quê? Ah, não sei. Ele tá bravo com ele mesmo, né, Batista? Porque não fez absolutamente nada, né? Ah, louco. Carlos Henrique, o bate pesado, as alterações do Guarani, diz a ICH. Eu não teria feito isso, não. Eu teria tirado o Lucão do break.
para ter uma outra proposta, uma proposta diferente, já que o meu campo não funciona, só tem jogador de marcação e o Andrigo está muito marcado e sumido no jogo. Eu não manteria o Lucão no jogo, não. Eu botaria a velocidade e o Alan Vitor, eu permaneceria com ele dentro do campo. Quer construir ou reformar? A Telha Norte tem tudo o que você precisa com descontos imperdíveis. Telha Norte. Alteração. Vai! No Goiás, saiu o Hugo meia dúzia para a entrada do Arthur com a número 16. E a outra mudança saiu Luan Dias para a entrada do Felipe Bastos com a número 19. Felipe Bastos, 19, está no jogo. E também o Arthur com a 16, Batista. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. E tem ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho. E muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80, Cirúrgica Popular. Placar de 1-0, gol a 14 minutos do primeiro tempo. Aleph Manga marcou o único gol do jogo. O Guarani vai perdendo na Serrinha. Pablo, ele recua, chama Thales pela direita. Trabalha com o Carlão lá pelo lado esquerdo. Rola para lateral. Se manda no campo de ataque. O time do Guarani perde a partida. Eliel faz o passe, lança na frente. O Guarani tem a posse de bola, mas não consegue penetrar. Já chega a marcação de Diego para afastar, tira. Joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda. O time do Guarani vem com Eliel para fazer a reposição, autorizado. Lançou pela esquerda para Lucão do Break. Lucão do Break também fica esperando, ele não ataca a bola. Vem o time do Guarani com Andrigo, ameaçou lançar da área, desistiu, preferiu o toque recuado. Vem para Carlão, Carlão domina, rola para lateral. Se manda no campo de ataque o time do Guarani. Índio dominou, rolou, chamou Bruno Silva. Voltou no Índio, outra vez pro Bruno Silva, recua. No campo de defesa vem Carlão. Carlão dominando e rolando, tocando o jogo pelo setor esquerdo. Trabalha, tenta a passagem de bola. Vai para fazer o passe, o Guarani centraliza com Andrigo, lançou na ponta, veio no peitoral, Pablo matou bonito, rolou, chamou, veio por dentro, Renanzinho, Pablo, pé direito, cruzou na área, tirou o zagueiro, afastou a bola, voltou com Andrigo, não tá valendo nada. O árbitro parou, marcou falta de ataque no Guarani, falta para o Goiás. E o cruzamento foi aqui, né, Batista? Do Pablo, e ele acabou marcando falta do Lucão do Break, em cima da zaga do Goiás. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, é tudo muito fácil, rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 23,5, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, Serrinha, Goiás 1, Guarani 0. 21h30 no Bainão, Remo e Vasco. Alô, Edson, flamenguista lá em Montemor. Ele é irmão do Hélder Cruzeirense, né? Alô, Edson, o mano tá ligado, hein? Giba Bugrino de Hortolândia e o Quilão Bugrino, Alan Victor, tem que ser titular. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 para a região de Campinas, AM 1270 para a região de Ribeirão Preto. E em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela sua audiência. E o árbitro marca falta, meia direita, campo de ataque, falta para o Guarani bater, Marcos Luiz. Bruno Silva, capitão do time do Guarani, ficou pedindo cartão para o atleta do Goiás. O árbitro tá ali conversando, tem o Andrigo perto da bola, Batista. Andrigo vai para a bola para fazer a cobrança, autorizado, falta, pé direito, levantou na área, subiu de cabeça para tirar. Afastou lá atrás, caiu Vinícius, vai para o solo, reclama, a bola saiu em escanteio.
É escanteio para o Guarani bater. Observado ali pelo árbitro da partida, o Caio Vinícius vai se levantando na cobrança de falta do Andrigo. Último toque do jogador da equipe do Goiás. Escanteio, Andrigo tá indo do outro lado para fazer a cobrança. Andrigo vai para a bola para fazer a cobrança de escanteio. Coloca a bola no quarto de círculo, cobra curtinho para Júlio César, dominou, cortou, entrou na área, pé canhoto, bateu cruzado para ninguém. A bola saiu lá do outro lado e foi para fora, para a linha lateral, mas houve um desvio. Bandeira pegou um desvio, portanto, é arremesso lateral. Já cobra o time do Guarani com Pablo, tocou, pegou de volta, tentou girar, a bola saiu. Último toque do jogador do Goiás. É arremesso lateral, cobra Pablo. Autorizado, solta o jogo na entrada da grande área para Andrigo. Chega a marcação, é novo arremesso lateral. Vem pela direita Pablo para fazer a reposição de bola na marca de 26 minutos. Cobrou, tocou para Renanzinho. Vai no fundo, chegou, encarou a marcação. A bola escapou, saiu, escanteio. Escanteio para o Guarani bater. É na base da pressão, Batista, é na base da superação. Tá aí o Guarani, quem sabe agora na bola parada tem o Andrigo para cobrança. Ele deu a falta, hein, Batista? Deu falta, né? Deu falta e não escanteio. Bola parada é um escanteio de mangas curtas, diriam os antigos narradores. Ligeiro falaria de mini saia. Vai pra bola, pé direito, Andrigo levantou na área, o toque de cabeça, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Lucão do break, subiu, golpeando de cabeça e caiu todo estatelado. A bola saiu, foi muito por cima, é tiro de meta pro Goiás bater. A impressão é que ele subiu já desequilibrado, né, Batista? Perdeu o tempo da bola, o Lucão do break cabeceou, o último a tocar na bola, só tiro de meta pro Goiás. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Arremesso lateral, Pablo tem pressa, cobra, solta o jogo na frente, Lucão do break, caiu, reclamou da falta, o árbitro não marcou. Olha, foi uma alteração realmente muito equivocada, hein? Não ter tirado o Lucão do break. A saída do Alan Vitor foi um desastre para o ataque do time do Guarani, porque o Lucão do break não estava funcionando no primeiro tempo, não continua funcionando no segundo tempo. E o Guarani vinha carregando aí, né, carga excedente. Uma com o Maxwell e a outra com o Lucão do break, que era uma carga mais leve do que a do Maxwell, que era uma carga bem pesada. Tirou o Maxwell e não tirou o Lucão do break. Fiquei sem entender o que o Daniel fez. Domina, se manda Júlio César. Olha o time do Guarani. Cruzou bola na área. Subiu lá atrás. Reinaldo de cabeça limpa a área. Tira. Mandou para fora pela linha de fundo de cabeça. É tiro escanteado lá pela esquerda. Escanteio para o Guarani bater. Andrigo tá ajeitando a bola. Vai com a perna direita. Pede para todo mundo ficar na área. Vai meter no primeiro pau o Andrigo, hein, Batista? Andrigo, escanteio. Pé direito. Levantou. Carlão subiu escorando no segundo pau. A bola caiu na entrada da grande área. Vem lá atrás para tirar Caio Vinícius. Caiu no fundo do campo. Carlão chega policiando. A bola chutada pelo Caio Vinícius. Tocou nas pernas do Carlão e arremesso lateral para o Goiás. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Telha Norte. Gleger Zorzin, segundo tempo, 29. Estamos chegando ali naquela encruzilhada. Vai ou segura, mas o Guarani está perdendo, hein, Gleger? Precisa pelo menos buscar o empate, né, Batista? Mas essa substituição eu também não concordei. Teria tirado o Lucão do break para tentar pôr um pouco mais de velocidade, para mudar o jogo, né? O Guarani está muito previsível. O Goiás marca muito bem o lado do campo. E os zagueiros lá sempre encaixotam ali o Lucão do break, que não consegue fazer absolutamente nada. Então, tentaria botar um pouco mais de velocidade. Traz um dos atacantes para jogar aqui com o Andrigo. O Andrigo também está fora do jogo totalmente, né? Só bola parada, mas é muito pouco. Então você traz o cara aqui para ter um pouco mais de ação no ataque. Tá difícil a situação do Guarani. Claro, óbvio, daqui a pouco pode achar uma bola e empatar o jogo.
Mas o Goiás está muito bem postado defensivamente. Pablo dominou, pé direito, cruzou na área. Iago Mendonça tira. Mandou para fora pela linha de fundo. O Rezende está caído. Desabou sozinho, hein, Batista? O Guarani estava com a posse de bola. Acabou desabando ali o Rezende, né? O Marcelo Cabo queria que o árbitro paralisasse o jogo. Por isso a reclamação do técnico do Goiás. Exatamente, né? Tá caído, se machucou sozinho. Quando ele deu a passada, né? Ele deu a passada, desabou, tá aí aquela água milagrosa para tentar recuperar o jogador, mas ele tá sentindo. Ele deu torceu, né, Batista, ali o tornozelo esquerdo. Sabe quando você pisou, você vai tentar dominar a bola, o pé vira. Foi isso que aconteceu ali com o Rezende. E daqui a pouco, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. E amanhã, 4h30 da tarde, majestoso, tem Ponte Preta e Confiança com Leandro Bola, está registrado. Cobrança de arremesso lateral, bola na área. Desvio do Lucão do Break, chega, tira. Afasta, ajudando a defesa lá atrás. Aleph Manga, escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Índio, Thales, Bruno Silva, Lucão do Break, todo mundo na área. Cobrança de escanteio, Júlio César, pé direito, bateu pro gol, Tadeu. Vem de soco, tira, Carlão dominou, soltou para Bruno Silva, para Índio, levantou na área, atrasou a bola pro Tadeu. Índio atrasou, Tadeu já encaixou. Lança no campo de ataque, olha o contragolpe do time do Goiás. Domina a bola pela direita, vai andando para trás, tipo caranguejo. A bola com Caio Vinícius, recua para Iago Mendonça. Ele rola pela quarta zaga. Reinaldo domina, empurra para a lateral pela esquerda. Arthur tocou na frente, tentou girar em cima da marcação. Pela direita chega Renanzinho, chega, marca forte. Caio Martins, vem, aliás, Caio Vinícius tenta puxar para trás. A bola vai para a linha lateral. É arremesso para o time do Goiás bater. A bola tocou no Renanzinho. Caio Martins é o estádio lá em Niterói, hein? Já fui várias vezes lá em Caio Martins. Passamos por uma vez lá, hein, Batista? Tá louco. Tinha sempre jogos lá às 11 da manhã, não sei por que razão, né? E veio o Goiás, dominou no campo de ataque, rolou Elvis na área. Chegou atrasado o Nicolas. Tirou o time do Guarani, mas aí o Goiás tocou a bola para fora. Arthur cedendo de graça o arremesso lateral para o time do Guarani bater com o Pablo. 32, autorizado Pablo, lançou para Lucão do Break pela direita, ele dominou, perdeu, voltou, tentou o passe, a bola bateu no Rezende, foi para a linha lateral, arremesso Pablo, tem pressa, cobra, subiu lá atrás, Arthur de cabeça, tirando a bola, sobrou com Elvis, ele tenta o passe na frente, lá atrás, Carlão afastou Pablo, dominou, rolou, centralizando, toca a bola para Bruno Silva, para Índio, Índio recua, chama pela esquerda, Eliel ainda mais atrás, vem no campo de defesa, dominando o time do Guarani com Carlão, levanta, erra o passe, Índio, chegou no pé de ferro, perdeu na primeira, na segunda ele cometeu a falta e vai tomar amarelo. É o terceiro dele, Batista, não joga contra o Botafogo quarta-feira. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Para ver se o Rodrigo Andrade vai voltar na quarta-feira, hein, Batista? Se não... Carlos Henrique, o bate pesado, 33, quase 34, 1-0, Guarani perdendo o CH. O Guarani precisava ter coragem, né? Aquele sprint final, não tá difícil empatar. O jogo não agrada tecnicamente, mas pode ser agora, CH, Lucão do Break, lançou para Renanzinho, chega Tadeu. Tira a bola de perto da direita, subiu a bandeira marcando impedimento no ataque do Goiás, do Aleph Manga, seguindo o CH. Precisa ter coragem, é o sprint final, não tá difícil de empatar o jogo. Tecnicamente não agrada, mas a distância, eu tenho a impressão que o Goiás morreu fisicamente. É possível empatar o jogo. E vai entrar o Matheus Souza, vai sair o Lucão do Break. Matheus Souza 7, Lucão do Break foi embora, Batista. Sempre é possível piorar, não é, Marquinhos? Falei pra você aqui fora do ar que isso ia acontecer, hein, Batista? Matheus Souza, 7, tá no jogo. Matheus Souza, camisa número 7, está entrando em campo.
Professor Daniel Paulista hoje tá terrível, hein? Daniel Paulista hoje resolveu fazer tudo aquilo que não deve ser feito. Ele vai pardausar, Batista? Exatamente. A falta pela direita, campo de ataque. Ali, beiradeando o campo, aparece Andrigo para cobrar. Vai tomando posição para fazer o erguimento de bola. Pé direito, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça para afastar. Iago Mendonça. A bola voltou, o time do Guarani tentou pegar lá pela esquerda com Júlio César. Comete a falta no Diego. É para o Goiás. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Telha Norte. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, estádio da Serrinha em Goiânia. Goiás 1, Guarani 0. Pois é, nesse momento o Goiás ultrapassa então o Guarani. Goiás vai para a terceira colocação com 31. Guarani, sexto colocado com 29. Daqui a pouco tem Remo e Vasco, 21 e 30. Alô, Edivaldo Rodrigues de Valinhos. Lembrando aqui que o Pablo e o Apodi jogaram juntos no Guarani em 2010. O Eronildo, o pai do Rafael, lá no Jardim Londres, hein? Um abraço para vocês, o nosso muito obrigado. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E hoje a nossa homenagem ao Guarani Futebol Clube, campeão brasileiro em 1978. Hoje completando 43 anos. Elvis cobra a falta para o Goiás, levantou na área, subiu o Carlão de cabeça, afasta, tira, reboteada. A bola sobrou com Caio Vinícius. Domina soltando o jogo pela esquerda, lançamento do Arthur lá para dentro da grande área. E aí, fácil, lá atrás, saiu Gabriel Mesquita para pegar, encaixa firme, repõe para Pablo. Ele domina no campo de defesa, bate de perna direita contra o costado do Caio Vinícius. A bola voltou no Pablo. O Pablo gosta de tabelar com o corpo do adversário. Domina, solta o jogo pela direita, se manda no campo de ataque, vem para a bola, para fazer o lançamento, a bola aberta lá pela ponta canhota. E escapa Júlio César, dominou, ajeitou na perna direita, cruzou na área, entrou, toque de perna direita, defendeu Tadeu. Uma defesa espetacular. Cruzamento na área, Matheus Souza chegou finalizando e exigiu uma defesa no puro reflexo de mão direita, salvo o time do Goiás. Matheus Souza quase empata o jogo. E vem o time do Goiás no contragolpe no campo de ataque. Dominou o Aleph Manga, pé direito, bateu e defendeu. Afastou Gabriel Mesquita. Entrou Nicolas, bateu, é gol! 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 Do Goiás! Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou viver. Na marca de 38 minutos passados, segundo tempo. Um contragolpe rápido. A bola lançada pela lateral da grande área. Aleph Manga bateu pro gol. Gabriel Mesquita rebateu. E a bola ficou pererecando na pequena área. Apareceu Nicolas. Enfiou o pé canhoto na bola e jogou no fundo do gol. É o segundo do Goiás. Goiás 2, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Primeiro falha de marcação, né, Batista? Esse é olha o Guarani. Domina o time do Guarani. Renanzinho na área, tocou, a bola voltou. Não conseguiu dominar o Renanzinho, mas tirou Rezende, escanteio para o Guarani bater. Só completando, falha de marcação, aí sobrou para o Nicolas, empurrou para a rede, não deu para o Gabriel Mesquita. Escanteio, o Andrigo vai bater. Andrigo vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio autorizado. Partiu, pé direito, levantou na área, vem de soco Tadeu, a bola voltou, Matheus Souza perdeu. Dentro da grande área, tira a defesa do Goiás. A bola veio para dentro do círculo
círculo central, vai matar a opção de ataque. O Eliel recua para Gabriel Mesquita. Ele bate, ele aperta a direita, levanta no campo de ataque. Passe errado. Recupera o Goiás, sai jogando lá atrás do campo defensivo. Gleger Zorcin. Falhou o Gabriel Mesquita no gol do Goiás, o segundo. Pra mim falhou sim. Tinha que ter dado um tapa na bola, né? A bola aparentemente passa embaixo do braço dele, não consegue fazer completa a defesa, mas o Guarani vacilou demais, né? Bruno Silva dormiu. O Tony entrou no lugar do Índio, Marquinhos? É a alteração que está sendo processada, Gleger. Tony está entrando, portanto, com a número 8 em lugar do Índio com a 23. O Índio, que já tomou o cartão amarelo, é o terceiro. Não vai jogar a partida contra o Botafogo. É, como disse o Batista, né? O Daniel hoje está meio esquisitão, né? Umas substituições aí que não tem... Vai fazer o que esse Tony? Né? Participou nitidamente ali do lance do gol, errando também. Olha... Batista, agora 2-0, tava nos pés do Matheus Souza para empatar o jogo. O Tadeu fez uma grande defesa e o Gabriel Mesquita, infelizmente, acabou falhando no lance do segundo gol. Qual o grau de defesa do goleiro do Goiás, o Tadeu, no lance do Matheus Souza? 8,27. Defesaça, hein? 8,27. Foi uma bola cruzada e o Matheus Souza entrou com o lado externo do pé direito. E vem o Goiás, lançamento na área, Nicolas bateu para fora pela linha de fundo. Ele fica reclamando que houve um toque ali da defesa do Guarani, queria o escanteio, o árbitro marcou tiro de meta. Era o Thales que estava na jogada, mas o toque foi do Nicolas, né, Batista? Sai jogando o time do Guarani, Pablo no campo de defesa. Goiás está guloso, hein? Tá querendo mais. Lançamento no campo de ataque para ninguém. E aí chega recuando. Caio Vinícius. Vem para a bola, Tadeu bate, ele perna direita, levanta, solta o jogo lá pela ponta direita. Time do Goiás não conseguiu se organizar, a bola foi para fora, arremesso lateral, já cobra e sai jogando Júlio César. Domina a rente, arrisca lateral, solta o jogo, vem por dentro pela meia canhota, placar de 2-0. Tá perdendo o time do Guarani. Dominou Bruno Silva, rolou para Júlio César, recolheu, dominou, levou na perna direita, centraliza a jogada. Vem por dentro, Tony, não conseguiu dominar. A bola sobrou, dominou pela esquerda, vem Bruno Silva pelo setor canhoto. Renanzinho levantou da esquerda para a direita, a bola muito comprida, vai para fora, para a linha lateral, saiu em arremesso. Pablo é quem estava por ali, mas não conseguiu chegar, a bola saiu. É arremesso no campo de defesa para o Goiás, que não tem pressa nenhuma. Você falou que o Goiás está guloso, assim, ele estaria cobiçoso, Batista? Cobiçoso, guloso, tá querendo mais. Entendi. Tá ganhando 2-0, tá querendo mais, né? Tem a questão do saldo de gols, que é fundamental, importante, muito provavelmente. O classificado em quarto lugar, o campeonato é muito equilibrado. Então o saldo de gols é fundamental. Vale para o Goiás e vale também para o Guarani. Uma coisa é você perder por 2-0, outra é perder por 2-1. Diminui. É claro que o empate é o melhor dos mundos, né? Seria interessante fazer um e depois empatar. Mas na hipótese de não conseguir, é melhor perder por 2-1. Nesse caso, do que perder por 2-0. Escanteio, bola tirada pela defesa do Goiás, vai para a linha de fundo. Andrigo vem para a bola para fazer o erguimento na área. Zagueirada do Guarani na área. Andrigo meteu o pé direito, levantou em cima da cabeça do zagueiro, tira. A bola volta reboteada, vai sobrando com o time do Guarani. Lançamento. Se manda pela esquerda, Júlio César bateu pro gol, pega Tadeu. Júlio César bateu quase sem ângulo, uma bola firme, cruzada, Tadeu. Grande partida do goleiro do Goiás, Marcos Luiz. Mais uma vez segurando aquele que poderia ser o gol da equipe do Guarani, mesmo sem ângulo, como você disse. Chutou pra meta e o Tadeu defendeu. Não tinha uma música assim, seu delegado prende o Tadeu? Tinha, não tinha, Batista? Cremilda. É, isso Cremilda. aí. Seu delegado prende o Tadeu, ele pegou a minha irmã e... Domina Thales no campo de defesa, lança o jogo no campo de ataque. O time do Guarani desce com Matheus Souza. Ele tenta a passagem em cima da marcação, não consegue, mas consegue um arremesso lateral, porque o último toque foi do Arthur. É arremesso lateral, Pablo cobra, lançou para Renanzinho na área, ele tenta perfurar a defesa, comete a falta. Veio empurrando o Caio Vinícius, o árbitro parou, marcou falta para o Goiás. Tá dando nada certo para o time do Guarani hoje.
Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço, em Campinas. Loja aberta das 8 da manhã às 18 horas. Cirúrgica Popular. E daqui a pouco, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Domina o time do Guarani com Bruno Silva. Vai saindo lá atrás do campo de defesa. Tony toca, rola, chama pela direita. Vem Thales, prepara para fazer o lançamento comprido. O Guarani perde muito tempo. Vem rolando, a bola curta, vem para Bruno Silva. Ele recua, tocando no campo de defesa. Tony domina, leva a bola de perto da direita, devolvendo para Bruno Silva. Volta para Tony, centraliza, vem pela meia direita no campo avançado, se mete pela direita, vem na bola Andrigo, na ativação do processo pela ponta direita para Pablo, ele não avança, volta a bola no Andrigo, por dentro soltando para Bruno Silva, outra vez para Andrigo, abriu na lateral pela direita Pablo, recolheu, dominou, errou o passe horroroso do Pablo, em cima dos zagueiros tem uma malha de marcação ali na entrada da área do Goiás, não adianta, por ali não vai. É tentar e fracassar, tem que vir pelas beiradas, por dentro não adianta. Lançamento feito lá pela esquerda, domina no campo de ataque, vem Eliel, carrega o jogo, rola rasteirinho, entregando com Tony, Tony domina, sai da lateral, se enfia, vem por dentro, acionou o ataque Júlio César, passe mal executado. A bola vai para fora pela linha de fundo em tiro de meta no campo de defesa. Mais 5. Mais 5, vamos até 50. Dá tempo aí do Guarani marcar pelo menos um golzinho e, consequentemente, diminuir aí o saldo de gols nesta partida em que perde pelo placar de 2-0. Lançamento do Goiás no campo de ataque, vem lá atrás Carlão para afastar. Guarani tenta se mandar no campo de ataque com Júlio César, mas chega lento na bola, recua, Tadeu vem, bate de perto da direita, levanta no campo de ataque para ninguém do Goiás, vai para fora, para a linha lateral e arremesso pela esquerda. Pois não, Gleger? Não, só para dizer, né, você viu, o Tony pegou 5 vezes, até agora, 5 vezes na bola, conseguiu errar 5. É impressionante, né? Pô, aí não tem como também. Como é que você quer empatar um jogo? Você tira um cara para tentar evoluir alguma jogada? Matheus Souza vem embora, o time do Guarani lançou Renanzinho na área, recolheu, rolou, Pablo vai pro fundo, pé direito, levantou na área, subiu o Júlio César de cabeça, é gol! 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 Na marca de 47 minutos, segundo tempo, lançamento no campo de ataque, Renanzinho dominou, rolou para Pablo, foi pro fundo, de pé da direita, levantou dentro da grande área, subiu Júlio César, de cabeça, mandou rente ao poste do lado de dentro, a bola bateu no fundo do gol e fechou. Júlio César, cabeçada fatal, cabeçada letal para diminuir, mandou a bola no fundo do gol, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso, Júlio César, 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 camisa 94, sempre Guarani, Goiás 2, Guarani 1 e o detalhe
detalhe do gol é seu Marcos Luiz. O detalhe fica por conta, Batista, da jogada aqui da tabela do lado direito, né? O cruzamento foi do Pablo. Ele foi buscar do outro lado o Júlio César. No cabeceio, a bola entrou assim, ó, lambendo o poste e foi morrer no fundo do gol. Diminui o Guarani, Júlio César foi na rede. E expulsão agora do Thales, hein, Batista? O zagueiro do Guarani acabou sendo expulso e tem 2 alterações na equipe do Goiás. Saiu Elvis com a número 10, entrou o número 23, Daniel De Pauli, e a outra alteração, o Aleph Manga, para a entrada do Matheus Salustiano com a número 13. O que aconteceu aí, ô Gleger, nessa expulsão do Thales? Olha, Batista, para te falar a verdade, eu não vi o lance com propriedade, então não vou poder, eu não vi, só a hora que eu estava aqui fazendo as minhas anotações do gol, eu vi o cartão vermelho, então vou ficar te devendo essa. E vem dominando o Pablo, o time do Guarani parte, vai pra cima, vai tentar um empate, Tony erra o passe, entrou muito mal o Tony nesse jogo, armou contra-golpe, se manda, vai pro campo de ataque pela direita, tentando a passagem com dificuldade, vai pra cima, Caio Vinícius, a bola escapou, o árbitro já tinha paralisado, marcando uma falta no campo de defesa pela esquerda. Não sei se o CH viu o que é que aconteceu, né? Não sei se foi por reclamação, o que aconteceu com o Thales, mas expulso o time do Guarani, portanto, com 10 em campo. E o Thales, cartão vermelho para o zagueiro, o time do Guarani, com 10 em campo. Ele deu mais 2. Domina pela direita, Pablo, toca na bola, vem para Bruno Silva, jogando para Tony. Vem para dentro do círculo central, ele solta o jogo lá pela esquerda para Eliel, volta no Tony. Tony domina, recolhe, leva na perna direita para Bruno Silva. Partiu, vai para cima, lançamento para Eliel, chega, tira, afasta Felipe Bastos, tira, joga para fora. Para a linha lateral em cobrança de arremesso, os últimos momentos da partida, 7 minutos de acréscimos. Vamos para os últimos 20 segundos. Eliel levantou a bola na área, subiu, tira lá atrás, o árbitro pegou empurrão. Em Caio Vinícius foi o Bruno Silva, capitão do time do Guarani, que empurrou. O jogo vai terminar. Como eu disse, pior, sem dúvida, é a derrota, porque o time do Guarani precisava de pelo menos um empate, mas melhor perder por 2-1 do que por 2-0. Apita o árbitro, termina a partida na Serrinha. Aleph Manga e Nicolas para o time do Goiás e Júlio César de cabeça fazendo para o time do Guarani. E na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Bom, senhor Marcos Luiz, vamos então aí aos seus registros aí, depois desse 2-1 para o Goiás. Guarani foi ultrapassado pelo próprio Goiás, Guarani cai para a 6ª colocação com 29 e pode ser ultrapassado pelo Vasco, pelo Operário e pelo Avaí. Os 3 jogam em casa, o Vasco daqui a pouquinho, inclusive, pega o Remo lá em Belém. Deixa eu ver o que mais aqui. O Operário joga domingo, 20h30, contra o Brusque, né? E o Avaí joga amanhã em casa contra o Náutico, às 19 horas na Ressacada. Marcos Luiz. Sim. Vamos lá então, o registro aí. Lembrando que é o primeiro gol do Júlio César, viu, o Marquinhos? Primeiro gol do Júlio César na Série B. E veja como são as coisas, hein? Estávamos a 38 do segundo tempo. O Júlio César cruzou e o Matheus Souza dá um toque, né? Um toquito de pé, parte externa. Deixa eu ouvir o Júlio César, que fala sobre o resultado. E esse golzinho, né? Uma análise do que foi o jogo. Né? Acho que a arbitragem minou desde o começo do jogo. Começou a puxar pro Goiás. É difícil jogar aqui já e ainda mais minando do jeito que tava, a vontade que ele tava pitando contra a gente. Isso aí fica difícil de trabalhar. A gente treina a semana toda para chegar aqui e fazer um grande jogo, mas a interferência acaba custando caro. Legal, esse aí é o Júlio César reclamando muito da arbitragem, hein, Edu Pinheiro? Pois é. Muito bem, Marquinhos, você volta daqui a pouco, a coletiva do Daniel Paulista.
E eu dizia, CH, 38 segundo tempo, o que aconteceu? Esse cruzamento de Júlio César e o Matheus Souza dá um toque para grande defesa, no reflexo do Tadeu. Uma defesa sensacional. Desceu o Goiás e fez o segundo gol com o Nicolas. Defesa parou, começou no erro do Bruno Silva. E aí esse gol a 48 do Júlio César, descontando 2-1. CH, venceu o Goiás. O Gleger vai se lembrar exatamente do que eu vou falar agora, porque ele deve ter ouvido isso umas 100 vezes, o que eu vou dizer agora. Quando você tem um jogo equilibrado, não é? Como foi o jogo de hoje, um jogo difícil, complicado, você tem que ter um goleiro que faça umas 2 defesas difíceis, cara. Você não é muito difícil. Só pegar bola normal, bola pegável, aí se você quer subir, se você quer ir para a Série A, você precisa ter um goleiro que faça a diferença. E foi o que aconteceu no Goiás hoje. Pegou 3 muito difíceis. 3. E essa é a diferença do jogo. Tem outras coisas também. Então eu quero dizer o seguinte. O Guarani estava muito desfalcado e as peças que substituíram não substituíram à altura. Esse é um detalhe. Só que o jogo mostrou possibilidade de, no mínimo, empatar. O Guarani deu muito mole. Deu mole no primeiro gol que tomou. Eu também concordo que algumas coisas que a arbitragem marcou atrapalharam um pouco o Guarani. Eu não acho que a vitória do Goiás tem uma determinação direta da arbitragem. Mas aquele jogo picotado, aquelas inversões em momentos difíceis do jogo. E quando estava 1-0, Edu, eu vou encurtar muito, senão vai ficar muito longo. Quando estava 1-0, o Guarani, e o técnico demorou para mexer, hein? Tinha que ter mexido no intervalo e ele tinha que, antes dos 20 minutos, fazer mais 2 para tentar oxigenar o time e jogar de maneira diferente. Não é? Daí a ordem alienígena, né? Tem ali um satélite bem em cima de Goiânia, acabou mandando aquela mensagem que é confusa e que atrapalha os treinadores, e o seu Daniel Paulista fez 2 ou 3 besteiras que à frente a gente vai comentar um pouco lá nas notas do jogo. Então, primeiro, o time deu mole, o time sentiu os desfalques, isso é evidente. O time tomou o segundo gol e o goleiro não pode falhar da maneira que ele falhou. A zaga também dormiu no ponto no primeiro gol e no segundo gol também. E a bola do jogo era a bola do cruzamento que você falou, Edu. Eu comentei aqui, ó, só ter coragem que empata o jogo. O Goiás morreu fisicamente. E quem que estava cara a cara para fazer o gol? Se o Lucão tivesse lá, fazia o gol, mas caiu no pé do Matheus Souza. Eu não estou tirando o mérito da defesa do Tadeu, não. É que, infelizmente, o menino está em má fase. Não é? A bola sobrou no pé dele, era para empatar o jogo. E na contracarga, o Goiás fez 2-0. Depois, no final, numa grande jogada, Renanzinho e Pablo, gol do Júlio César. Então, não dá para falar aqui que o Guarani merecia outro resultado, porque o futebol, como diz o Carlos Batista, é um jogo de erros. E o Guarani errou muito mais que o Goiás errou. Essa é a verdade. O Guarani deu mole. O Guarani doou 2 gols para o Goiás. E não fica aqui nenhuma... Eu não estou tirando o mérito da vitória do Goiás. Estou dizendo que o Guarani foi frouxo na marcação, foi desatento. E um jogo desse tamanho, varendo o G4, você não pode entrar com falta de concentração, com marcação longe, né? Tomar o gol, o segundo gol, foi uma brincadeira. O cara cruzou uma bola fraca. Pode sair daquele jeito. Mas daqui a pouco o Gleger vai falar sobre isso, que ele é especialista aí no gol. Mas o Guarani poderia ter trazido, no mínimo, um empate. O jogo mostrou isso, mas infelizmente, hoje nada deu certo. O treinador mexeu errado, os jogadores bobearam. O Goiás tinha o Tadeu e ganhou o jogo. Então, parabéns ao Goiás, e o Guarani jogou na lata do lixo 1 ponto pelo menos, porque era possível pelo menos trazer um empate para Campinas, Edu. Muito bem, obrigado, CH. Oi, Jorge, vamos lá então. Goiás 2, Guarani 1. Olha, Edu. Bom, primeiro para falar do segundo gol, e como eu já disse na transmissão, né? Realmente houve a falha, como disse o CH aí, uma bola fraca, né? E ele faz a execução errada. Ali tem que ir com as 2 mãos, ou você dá um tapa na bola e joga lá do outro lado, ou você vai para segurar. E ele foi com uma mão só, caiu totalmente descoordenado no lance
e a bola passa embaixo do braço, né? E sobra uma mãozinha com açúcar ali pro Nicolas, só empurrar ela pra dentro do gol. O Guarani não jogou bem, né, Edu? Desde o começo nós estamos aqui, eu, o CH, dizendo. O Guarani tá desorganizado, o Guarani tá dando espaço, né? O Guarani hoje foi muito diferente daquele Guarani que nós vimos lá em Florianópolis. Claro e óbvio que teve aí as peças que são peças fundamentais que não puderam estar em campo hoje por motivo de suspensão, né? Você vê que o Carlão, eu dizia isso antes do jogo, hein? Eu dizia antes do jogo. Olha, tudo bem. Se o Ronaldo sentiu alguma coisa, ok, beleza, tranquilo. Mas se não, o Carlão tá sem ritmo, pô. Faz quanto tempo que não joga? E aí você coloca num jogo como esse, um jogo pesado, um jogo movimentado. O time do Goiás é um time de qualidade. Jogadores abertos, né? Então, às vezes pode comprometer. Nós vimos uma certa sobrecarga em cima ali do Thales, uma sobrecarga em cima dos laterais, né? E o Guarani realmente hoje foi muito mal. Não gostei das substituições do Daniel. Pô, não é possível, né, cara? Quanto tempo faz que a gente não escuta falar o nome desse Tony aí? Fala pra mim. Pô, aí o cara coloca o Tony, pô, podendo até empatar o jogo. O Guarani poderia empatar o jogo, criou chance, pô. Né? O Tadeu fechou o gol. Pra mim, o melhor em campo hoje foi o Tadeu, né? Pegou tudo. E quase que pega do Júlio César também, que foi lá no cantinho lá e ele tava nela, que a bola tava um pouco, eles molham o campo, né? A bola deu uma escorregada e entrou. Se tá seco, ele pegava. E aí você coloca o Tony pra ser o homem de transição, o homem de levar essa bola da defesa ao ataque. É brincadeira, né, pô? Mas não tem. Pô, tem. Claro que tem, pô. Tem outras alternativas. Tem alternativa. Ele teve alternativa. Você viu o quê? Nós falávamos aqui, né? Olha, deveria ter tirado o Lucão do break. Depois que ele tirou o Lucão do break, que aí já estava tarde demais, o Guarani conseguiu criar mais chances. O Matheus Souza, que entrou no lugar do Lucão, teve a bola do jogo nos pés lá para fazer o gol, né? Se ele deixa o Alanzinho em campo, o Alan Vitor, ele poderia surpreender num lance de contra-ataque. Então olha para você ver, ele errou hoje. Tá, veja bem, eu tô analisando a partida hoje. Daniel vem fazendo um trabalho excelente à frente do Guarani. Mas hoje, infelizmente, ele pisou na bola, pô. Vai colocar o Tony. Ou mantém o Índio, ou coloca... o menino Acorce está no banco. É muito melhor, o menino tá aí, tá indo pro banco todo jogo, participou de alguns jogos, né? A gente já conhece, é um menino que tá em evolução, que pode evoluir. Não, ele coloca o Tony. Então deixa o Índio em campo, então, ué. Por que tirou o Índio? E aí o Tony participa também do lance do gol, do segundo gol. O Bruno Silva tem a disputa lá, mas a recomposição dele é horrorosa. E aí não consegue fazer a cobertura, tem a bola metida do lado, o cara faz o cruzamento. Então, Edu, ele errou hoje, né? Hoje dá pra botar na conta do seu Daniel Paulista. E não foi bem. De escalação de começo, ok, beleza. Mas dava pra ter tido uma alternativa diferente, dava pra ter mexido diferente no time. Pra tentar ver se puder... Pô, ele teve a bola pra empatar, pô. Por que não fez isso antes? Né? Por que não mexeu no time lá? 10, 15 minutos já deu pra ver que o Maxwell tava fora do jogo. Já deu pra ver que o seu Lucão do break não ia resolver absolutamente nada, né? Mas ele vai e tira o menino, o Alan Vitor. Então ele errou, na minha opinião. O Guarani perde um jogo que poderia pelo menos ter empatado, né? Diante das circunstâncias. Mas eu não gostei do que vi. Um time faz a partida que fez lá contra o Avaí e poucos dias depois enfrenta uma equipe qualificada também e faz o que fez, não pode oscilar desse jeito, Edu. O Guarani hoje, sem dúvida nenhuma, não jogou nem metade do que vem jogando e do que jogou principalmente lá em Florianópolis. Olha, eu queria só mandar um abraço aí para o Benê. Alô, Benê, presidente do Centro Cultural Luiz Braille. Vai fazer aí um drive-thru de pizzas no próximo dia 28 de agosto, das 12 às 15 horas.
Pizzas deliciosas em Americana, calabresa, mussarela portuguesa, frango com requeijão, vegetariana, brigadeiro, tá bom? Centro Cultural Luiz Braille, dia 28 de agosto, das 12 às 15 horas. Para você prestigiar aí, fazer já o seu pedido, 997228640. Meus amigos, vamos então para o nosso jogo aberto. Muito obrigado a todos que nos acompanharam no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, no AM 1270 Ribeirão Preto e no AM 1170 daqui de Campinas, tá bom? Aqui fechado, Goiás 2, Guarani 1 e vamos para o nosso jogo aberto. Bandeirantes.
Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Lá em Goiânia, o Guarani entrou com Gabriel Mesquita, Pablo, Thales, Carlão e Eliel, Bruno Silva, Índio e Andrigo, Maxwell, Lucão do Break e o Alan Victor. Vamos lá, primeira alteração, a 19 do segundo tempo, saiu Maxwell, entrou Renanzinho e saiu Alan Victor, entrou Júlio César. Depois, a 33, saiu Índio, entrou Tony e depois, a 35, saiu Lucão do Break, entrou Matheus Souza, equipe do técnico Daniel Paulista. O Goiás com Tadeu, Apodi, depois Diego, Iago Mendonça, Reinaldo e Hugo, depois Arthur, Rezende, Luan Dias, depois Felipe Bastos, Caio Vinícius e Elvis, depois Daniel Paulista, Nicolas e Aleph Manga, depois Matheus Salustiano, a equipe do técnico Marcelo Cabo. Quem apitou foi de Santa Catarina, o Ramon Abate Abel. Bom, cartão amarelo para o Goiás, Aleph Manga e Reinaldo, para o Guarani, Maxwell e Índio, tá? É o terceiro do Índio, não joga contra o Botafogo quarta-feira aqui, tá? E o Thales foi expulso, cartão vermelho aos 48 nos acréscimos, tá bom? Vamos aos gols aqui. Aleph Manga marca 14 minutos de jogo. Aí vem o segundo tempo, 39, o segundo gol do Goiás, Nicolas. E depois o Júlio César marcando aos 48 o gol do Guarani. Goiás 2, Guarani 1, a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, a defesa tem várias aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, são 4 propostas, hein? Vamos forçar a memória aqui, 23 do primeiro tempo, estava 1-0 o Goiás, e aí o Andrigo vai cobrar um escanteio, alguém de cabeça e Tadeu no reflexo, hein, Batistão? Autorizado, vem pra bola pra batida, arma a perna direita, partiu, Andrigo levantou na área pra Lucão do Break, o toque de cabeça, espalma Tadeu! Defesa de puro reflexo, uma defesa... É, muito corrido, quem cabeceou foi o Bruno Silva, hein? Bruno Silva no reflexo Tadeu. Bom, a 32 do primeiro tempo, 1-0 estava Goiás, e aí o Elvis dá um chutaço, o Bruno Silva que acertou essa cabeçada, quase empatou, o Bruno Silva saiu errado, né? Perdeu a bola, fica com o Elvis, um chutaço de fora da área. Oi, Batistão. Escapa tentando a passagem, o Guarani com dificuldade, Bruno Silva perdeu. Elvis dominou, pé direito, uma bomba! Espalma! Gabriel Mesquita! Uma defesa elástica, espetacular, batida de Elvis, subiu. Vamos lá, ainda primeiro tempo, 37, quem chuta é Alan Victor. E aí rasteira, Tadeu pega no cantinho, no rebote, fica pro Andrigo. Mas aí é o zagueiro que tira, mas o chute do Alan Victor foi assim. Subiu o goleiro Tadeu, não achou nada. A bola saiu lá pelo lado esquerdo, vai pra lá, Eliel chegou, dominou. Rolou para Alan Victor, pé direito, bateu e defendeu Tadeu, a bola voltou com o Andrigo, chega Caio Vinícius, a bola foi embora para fora pela linha de... Bom, é aquela que seria a bola do jogo até então, 38 do segundo tempo, seria o empate do Guarani, Júlio César cruza, o Matheus Souza entra
né? Toca com os pés, parte externa, mais uma defesa sensacional no reflexo. E escapa Júlio César, dominou, ajeitou na perna direita, cruzou na área, entrou, toque de perna direita, defendeu Tadeu! Uma defesa espetacular! Cruzamento na área, Matheus Souza! Chegou finalizando e exigiu uma defesa no puro reflexo de mão de... E aí o Goiás desceu e fez o segundo gol, né? Vamos lá, ô Jorginho, lembrou? Lembrei de todas. Não poderia ser outra, Edu. Essa última aí do Tadeu, no chute do Matheus Souza, que defesa, né? Reflexo por milagre. Isso aí foi como o CH disse lá, o goleiro tem que fazer um milagre, né? Quando o time não tá legal. E o Tadeu hoje fez pelo menos uns 3. Mas igual a esse, realmente, o grau de dificuldade altíssimo. Belíssima defesa. E olha, eu vou dizer, hein? Essa, sem dúvida nenhuma, foi a bola do jogo. Parabéns ao Tadeu. Pra mim, a defesa do jogo foi essa defesa do Tadeu aí. Pra você, CH? Acompanhe o especialista. Vamos lá, lance 5, 38 do segundo tempo. E escapa Júlio César, dominou, ajeitou na perna direita, cruzou na área, entrou, toque de perna direita, defendeu Tadeu! Uma defesa espetacular! Cruzamento na área, Matheus Souza! Chegou sim, já a coletiva do Daniel Paulista, agora 21h24. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato Alfa, Soft, Bege, Polido 80 por 80, Insepa, apenas R$ 89,90. Kit Gabinete Gaveteiro de 50, com porta e cuba, CQ35, Irazu, cor branco ou castanho com branco. Roca, apenas R$ 849,90. Ofertas válidas até 19 de agosto. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região. E aproveite! Telha Norte, viva a sua casa! Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Tem promoção super especial para o mês de agosto. Fica ligado e aproveite! Sócio adimplente concorrerá a 5 camisas oficiais do Bugrão. Sorteio no dia 24 de agosto. E também participa de inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Acompanhe tudo pelo site sociocampeão.com.br e pelas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Ajude o time do seu coração ser mais forte. Seja sócio campeão. O Censo Escolar 2021 já começou. Se você é secretário escolar, diretor de escola ou secretário de educação, atenção! Todas as escolas, públicas e privadas, devem responder à primeira etapa do censo até 23 de agosto no sistema EducaCenso. Ninguém melhor que você para nos contar o que acontece na sua escola. Mais informações em gov.br/INEP. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral. Muito mais variedade e qualidade de produtos. Preços baixos, o melhor para a sua economia. Confira e aproveite ofertas para cliente Taquaral Mais. Cerveja Itaipava, lata 350 ml, 1,99. Picanha Bom Marte resfriada, 64,95 kg. Colchão mole, 37,95 kg. Ofertas válidas até o dia 22 de agosto. Compre online e receba em casa. Saiba mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Jogo
Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. Tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Gabarito do jogo. Olha, a gente vai seguir, mas já a coletiva do Daniel Paulista, tá bom? Greg Azorzinho, Goiás 2, Guarani 1. Vamos lá, o conceito do jogo, melhor o primeiro ou o segundo tempo? Melhor o segundo tempo, jogo regular. Você, CH? Melhor o segundo tempo, conceito regular. Bom, Gabriel Mesquita, ele foi uma das propostas da defesa do jogo, aquele chute do Elvis, a 32 do primeiro tempo, mas você já registrou aqui, acabou falhando no segundo gol, né? Essas e outras, Gabriel Mesquita, o Sabe que eu já recebi 1 milhão de mensagens aqui pelas minhas redes sociais, falando, pô, agora você não vai defender o Gabriel. Mas não é questão de defender ou não, é questão de ser justo. E hoje realmente ele falhou. Hoje ele falhou e comprometeu o resultado da partida. Né? Isso é fato. Eu não vou ficar falando aqui uma coisa que não acontece, né? Que não tinha acontecido até então. Hoje ele falha e compromete o resultado da partida. Se ele não toma o gol, se ele vai com as duas mãos, faz a defesa segura, ou se ele prefere por espalmar, enche a palma da mão e joga a bola lá do outro lado, ok, tudo bem, o Guarani empataria a partida. Não, fez o movimento errado, execução errada, né? Saltou errado também para a bola e falhou no lance, comprometendo o resultado da partida. Conceito do Rafael Mesquita, ruim na partida de hoje. Não é a hora, desculpa, viu, Edu? Não é hora de uma coletiva do Silvano Austrália, não, Glegger e CH, porque... Já demorou. Rafael Martins falha, né? Gabriel Mesquita falha, o Zezinho falha. Acho que tá na hora de vir alguém dar a explicação, né? Olha, o CH, eu sigo com o Pablo. O Pablo estava no lance do gol do Aleph Manga. Você disse que o Guarani teve problemas nas duas laterais no gol. Construída pelo Apodi, problema naquele lado. No cruzamento, né, o Pablo estava no Aleph Manga. E o Pablo que dá o cruzamento para o Júlio César, né? Pablo que dá assistência para o Júlio César fazer o gol aos 48. Pablo. Pelo cruzamento bom, pelo comportamento defensivo ruim, então fica com a média regular do jogo. Thales, 9 minutos de jogo, aquela que ele atrasou na fogueira pro Gabriel Mesquita, não deveria ter atrasado, você precisa analisar, Jorginho. E o puxão de camisa, mais uma vez eu vou falar, foi o segundo jogo consecutivo, era uma falta lateral pro Goiás, ele de novo segura a camisa do cara. Segundo turno vai ter VAR. E se visse, seria pênalti. O Thales expulso aos 48, Zorzinho. Pra mim, os dois zagueiros foram ruins. Os dois zagueiros foram muito maus hoje. Não gostei do Thales. Parece que na fisionomia estava meio fora do jogo. Carlão fora de forma, sem ritmo. Né? Não gostei. Pra mim, o conceito dos dois zagueiros ruim. CH, Thales e Carlão, a dupla de zaga. Não gostei. Falta de entrosamento, de ritmo de jogo, o Thales completamente fora da partida, ruim a dupla de zaga do Guarani. Bom, Eliel substituiu a Bidu, né? O que você achou, hein, Zorzinho? Eliel, camisa 36, jogou o tempo todo. Primeiro tempo teve muita dificuldade, né? Primeiro tempo, muita dificuldade na recomposição. Segundo tempo ele ajustou na marcação, tá? Aparecendo pouco o ataque. Eu vou dar um conceito regular pro Eliel. Bruno Silva, CH, ele acertou aquela cabeçada no escanteio do Andrigo, defesa do Tadeu no reflexo, seria o gol de empate. Mas ele errou a bola, né? Ele perdeu e aí o Elvis chutou para a grande defesa do Gabriel Mesquita a 32. Tudo isso no primeiro tempo. E no segundo gol, também começa com o erro dele, né? Teve ali no meio, depois foi para a lateral, teve o cruzamento, que a gente já descreveu. Os envolvidos também estarão aqui a gente falando. Vamos lá, Bruno Silva hoje, como é que foi? Faz tempo que eu não assisto uma boa partida do Bruno Silva, hein? Faz tempo. O futebol dele sumiu. Eu sei que atrapalha jogar com o Índio do lado dele. Ele sente falta do Andrade. Mas hoje fez um trabalho só protocolar. Regular, assim, com uma grande boa vontade da minha parte. Olha, o Índio, ele jogou até 33 no segundo tempo. Aliás, foi amarelado. Índio não joga a próxima, hein? Terceiro amarelo. O Índio deu um cruzamento, deixa eu ver, foi a 11 do segundo tempo na cabeça do Lucão do Break, tá lembrado?
e a cabeçada foi para fora, mas ele chegou na linha de fundo, o Índio. Bom, o que você achou, hein, Zorzinho? O primeiro tempo dele foi regular. No segundo tempo errou demais, né? Errou muitos passes, errou na recomposição, não gostei. Vou dar um conceito regular / ruim para ele. Muito bem, já a coletiva. O Marcos Ortiz está abrindo aqui a entrevista coletiva. Vamos ouvir, portanto, o treinador do Guarani. Aqui as perguntas previamente enviadas pelos veículos de imprensa, abrindo a entrevista coletiva. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Independente do resultado, Daniel, gostaria que você respondesse por que há no Guarani uma oscilação de uma partida para outra e se essa oscilação, pelo menos na partida de hoje, tem a ver com o desgaste físico, até por conta dessa maratona que o Guarani viveu, foi para Santa Catarina, de Santa Catarina para Goiânia. Se isso também tem a ver com o rendimento da equipe dentro de campo. Eu acho que a questão de desgaste, é lógico que pode impactar no rendimento da equipe em uma partida ou outra. Mas hoje, no meu entendimento, acho que a equipe, pelo menos após os 30 primeiros minutos do primeiro tempo, onde o Guarani não esteve bem, foi uma equipe que foi pouco produtiva, aceitou muito a marcação da equipe do Goiás, mas mesmo assim fez um jogo equilibrado. O adversário também, apesar de ter aberto o marcador numa jogada de beirada de campo, estava um jogo equilibrado, mesmo o Guarani não estando bem. Após os 30 minutos, a equipe começou a se encontrar dentro da partida. E no segundo tempo, não. Acho que o Guarani no segundo tempo fez uma boa partida, jogou em cima do adversário, pressionou, haja visto a grande partida que o seu goleiro acabou fazendo, nas oportunidades em que foi exigido. Vamos seguir trabalhando. Acho que uma derrota, lógico que nós não estamos satisfeitos com o resultado, mas seguimos trabalhando em cima dos nossos erros, né? Sabemos que cometemos erros aqui dentro da partida, vamos trabalhar para melhorar, já que a gente não tem muito tempo para lamentar, recuperar ao máximo os atletas, salientar que essa equipe, apesar de todos os atletas serem trabalhados da mesma forma, é uma equipe que foi muito mudada para essa partida, né? Uma equipe muito diferente da que geralmente vem jogando, que geralmente costuma iniciar as partidas. E esse entrosamento também é uma coisa que pode ter impactado, principalmente nos minutos ali iniciais. Mas, de uma maneira geral, vamos seguir trabalhando. Lógico que não estamos satisfeitos com o resultado, mas seguimos em frente agora. Nós tivemos 2 jogos fora de casa, jogos dificílimos, onde o Guarani volta com 50% de aproveitamento desses jogos, para agora, dentro de casa, fechar o turno e tentar buscar mais uma vitória. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, boa noite. O Guarani era melhor no jogo quando a partida estava 1-0, teve uma chance com o Matheus Souza, o Tadeu fez uma defesa espetacular e na sequência houve aí o gol do Goiás abrindo 2-0. Depois teve o Júlio César no finalzinho fazendo 2-1. Enfim, mesmo com tantos desfalques, o Guarani chegou a ser superior em determinados momentos da partida. Gostaria que você analisasse todo esse contexto. Boa noite. Bom, eu acho que a sua leitura é muito parecida com a minha. Acho que o Guarani, em determinados momentos, foi superior à equipe do Goiás, principalmente no segundo tempo, onde jogou melhor, criou as melhores oportunidades, mas esse tipo de jogo, onde as equipes se equilibram muito, são muito parecidas, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto tático, os detalhes eles fazem a diferença. Acho que nós não conseguimos, nas oportunidades que tivemos, ser decisivo. O Goiás teve mérito, né? Criou muito pouco, mas em 2 oportunidades acabou fazendo gols na nossa equipe e saiu daqui com a vitória. Acho que são pontos que a gente tem que melhorar, a gente tem que evoluir, porque em jogos onde o equilíbrio é muito grande, principalmente em confrontos diretos, como foi o jogo de hoje, a gente tem que ter uma atenção maior, uma atenção redobrada para que isso não aconteça. Agora também salientar que apesar da gente trabalhar todos os atletas da mesma forma, todos eles trabalham a parte tática, independente se estão iniciando ou não, mas o futebol é um jogo coletivo. E essa equipe que jogou hoje foi uma equipe muito alterada, com muitos jogadores novos entrando hoje desde o início, mas salientar a dedicação, a vontade deles, o empenho, né? Não é fácil enfrentar o Goiás aqui, mas o Guarani fez uma partida em determinados momentos superior, poderia até ter feito um placar melhor, mas infelizmente isso não foi alcançado hoje.
Saímos daqui com tranquilidade, lógico, não satisfeito com o resultado, mas com tranquilidade, que estamos no caminho certo, procurar recuperar esses atletas que estiveram aí em 2 partidas fora de casa, num curto espaço de tempo, tendo em Florianópolis um jogo extremamente difícil no aspecto de desgaste, né, pelas condições do gramado, chuva durante os 90 minutos. Então vamos procurar recuperar para termos aí a maior força disponível possível para, na quarta-feira, dentro de casa, contra um grande adversário também, mais um confronto direto, a gente poder fazer uma boa partida e escrever uma história diferente em termos de resultado que foi feito hoje. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, boa noite. Nesta derrota para o Goiás, você não considera que o meio-campo não poderia ter produzido mais? A criatividade do Guarani não deveria ter sido mais efetiva? Olha, como eu disse, eu assim, os primeiros 30 minutos eu achei a nossa equipe muito abaixo do que normalmente produz. Teve muita dificuldade no jogo, não conseguiu não só o meio-campo, mas todos os setores da nossa equipe não produziram da maneira como eu acreditava e da maneira como até nós planejamos. Mas a partir dos 30 minutos e principalmente no segundo tempo a equipe melhorou no aspecto de imposição, no aspecto de construção de jogo. Salientar também que nós enfrentamos uma grande equipe, né? Uma equipe também que está disputando junto com o Guarani diretamente ali as primeiras posições, que desde o início do campeonato figura entre as melhores equipes. Mas mesmo assim, com muitos desfalques, os jogadores que entraram pela primeira vez hoje, todos se doando, todos procurando entregar o seu melhor, principalmente no segundo tempo. A gente encurralou em determinados momentos a equipe do Goiás lá atrás. Poderíamos ter, nos detalhes, talvez construído um resultado melhor, mas é uma situação onde a gente vai trabalhar para procurar evoluir, para que esses erros não possam ser repetidos e a gente possa fechar o turno na melhor colocação e com a melhor pontuação possível. Gabriel Castro, CBN Campinas. Daniel, você entende que foram 2 tempos distintos? O primeiro com lentidão para chegar ao campo de ataque e Penso jogando muito pelo lado esquerdo. E no segundo tempo teve mais oportunidades, propôs o jogo e aí parou no goleiro Tadeu? Concordo também com grande parte da sua leitura. Acho que o nosso primeiro tempo, pelo menos até os 30 minutos, depois melhorou um pouco ali nos 10, 15 minutos finais, mas também nada comparado ao ritmo que a nossa equipe costuma atuar e como atuou também no segundo tempo. Mas os primeiros 30 minutos foram abaixo do que a gente sabe produzir, do que a gente consegue produzir em todos os aspectos, em todos os setores. Mas são situações que a gente tem que trabalhar para evoluir, reconhecer os nossos erros, reconhecer que a gente pode melhorar, mas também entender o momento, a sequência de jogos, o desgaste, muitas mudanças, entrosamento, tudo isso pode ter surtido um efeito talvez negativo em todas essas situações, mas saímos daqui pelo segundo tempo satisfeito com o que a equipe apresentou no segundo tempo, é lógico não satisfeito com o resultado, mas a gente sabe que a postura, pelo menos dos primeiros 30 minutos, ela não pode se repetir, já que a gente sabe que em jogos, principalmente contra confrontos diretos, como foi hoje, a gente não pode ter aquela postura ali, porque pode ser determinante, como foi hoje, saímos atrás no marcador, e dentro da nossa estratégia, o quanto mais a gente conseguisse manter o jogo dentro do nosso controle, aos poucos a gente ia começar a construir, porque os espaços eles iam começar a aparecer, e a gente poderia ter criado melhores oportunidades. Vamos seguir, recuperar esses atletas, porque na quarta-feira temos mais um grande desafio pela frente, onde a gente vai ter que ter a maior força possível para fechar o turno, né, com a maior pontuação, talvez a melhor colocação para iniciar o segundo turno. José Carlos Martins, Web Rádio Moeda do Som, boa noite, Daniel Paulista. Acho que meus companheiros já perguntaram tudo, mas eu gostaria que você falasse dessas substituições que você fez, que não surtiram efeito, tirou um homem de referência, que era o Lucão, tirou o melhor jogador do Guarani dentro da partida, que era o Maxwell. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas mexidas e do resultado em si. Obrigado. Bom, as alterações em cima, algumas delas em cima de desgaste. Maxwell é um jogador que não vinha atuando há um tempo grande,
passou alguns dias sem treinamento, né? Vem aí procurando a sua melhor forma, vai nos ajudar, tenho certeza. O Júlio voltando de lesão também, não suportaria uma carga maior do que os minutos que entrou. Os jogadores que entraram de frente, o próprio Alain, Matheus, o Renan, que entraram depois no banco, procuraram contribuir da melhor forma. Isso faz parte do jogo. Em alguns momentos as substituições vão surtir efeito, em outros momentos não. O adversário também está lá para fazer o seu papel. Mas eu acho que a gente tem que salientar a postura que a equipe teve no segundo tempo, né? Mesmo estando não sendo uma equipe que habitualmente tem um entrosamento pelas mudanças que aconteceram, mas foi uma equipe aguerrida que jogou para cima do adversário, jogou pressionando a equipe do Goiás, jogou para cima tentando buscar o resultado a todo momento, mas infelizmente hoje os detalhes fizeram a diferença e a gente não conseguiu sair daqui com um resultado satisfatório. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. Eu gostaria de saber sobre o sistema ofensivo do Guarani. Hoje o Lucão veio buscar muita bola no meio de campo e não é a melhor utilização dele dentro do campo. Ele é um definidor. Eu gostaria de saber se foi orientação sua ele vir buscar muita bola no meio de campo ou se foi pelo sistema ofensivo não produzir os lances para ele poder definir em gol. Eu acho que as duas coisas. Eu acho que no primeiro tempo, principalmente, a equipe teve muito abaixo em todos os setores, isso dificultou, e aí você tem que se movimentar mais para tentar participar mais da questão da construção das jogadas, e nesse momento talvez ele possa ter saído um pouco mais da área. No segundo tempo a gente melhorou nesse ponto, a equipe construiu mais, ele teve uma ou duas chegadas ali de cabeça interessantes, em bolas que foram criadas e bolas que foram passadas ali dentro da grande área. O Lucão é um jogador que tem uma característica de definição, um centroavante de área, um jogador que precisa ter a finalização a seu favor. Acho que hoje a equipe, principalmente no primeiro tempo, não conseguiu construir para poder ajudá-lo, mas que de uma maneira geral eu acho que tem se empenhado, ele tem lutado, tem contribuído. Infelizmente hoje, como um todo, a equipe não conseguiu sair daqui com resultados satisfatórios. Seguimos trabalhando, sabemos que tem que evoluir, sabemos que podemos não cometer os erros que cometemos hoje, para que a equipe possa, no próximo jogo, fechando o turno, procurar fazer o seu mando de campo mais uma vez, para poder fechar na melhor colocação possível esse primeiro turno, que foi um campeonato extremamente difícil. Albert Cavalcante, Rádio e Portal Futebol Interior. Boa noite, professor. O Guarani sofre com desfalques importantes, mas a minha pergunta é sobre o ataque do Guarani. O Guarani ataca, porém não consegue converter o lance em gols. A maioria dos gols são marcados em jogadas individuais. O que fazer para consertar isso e a bola chegar nos centroavantes? Eu acho que assim, não concordo em certa parte da sua pergunta. Eu acho que os nossos gols têm sido construídos por jogadas trabalhadas, jogadas que em determinados momentos precisam da finalização, como foi o próprio gol do Avaí, né, de um lateral jogado na área, uma finalização de entrada de área. São situações que estão acontecendo. Eu acho que o mais importante é que o Guarani continua sendo uma equipe que cria muitas oportunidades, é uma equipe que produz muitas chances de gol, né? Haja visto que é o melhor ataque da competição, é a equipe que cria mais, é a equipe que faz mais gols, e dentro desse melhor ataque, vários jogadores têm feito gols, né? Então isso é extremamente positivo. O ataque tem contribuído diretamente para que o Guarani hoje somasse os seus 29 pontos, que é uma pontuação interessante para final de turno, ainda faltando uma rodada, e jogando da maneira como o Guarani joga. O Guarani joga de uma maneira impositiva, ofensiva, como a sua tradição, e é dessa maneira como a gente vai procurar seguir. É lógico que a gente sabe que erros acontecem, estão acontecendo, lógico, são inevitáveis dentro de uma partida e outra, mas a gente está sempre procurando para poder sempre estar evoluindo dentro das condições que a gente sempre vai ter. Lucas Rossafa, Sport News Mundo. Fala, Daniel, boa noite. O Índio tomou o terceiro cartão, não joga contra o Botafogo na próxima quarta-feira. O Tony, diante das opções que você tem disponível no elenco, é a tua reposição imediata para fazer parceria com o Bruno Silva na semana que vem? Ou o departamento médico já te posicionou a respeito de um possível retorno do Rodrigo Andrade, que era até então o seu titular? Bom, vamos com tranquilidade, né? Finalizamos o jogo hoje. É lógico que a gente sabe que tem já 2 desfalques certos, que é o Thales e o Índio, por suspensão.
Vamos aguardar ainda o posicionamento do departamento médico. Temos aí uma distância maior entre um jogo e outro nessa fase da competição. Né? Vamos procurar recuperar, pensar bem na melhor estratégia, nos melhores substitutos, com tranquilidade, para que a gente possa ter, né, a melhor força possível. Né? Hoje a gente teve aí o Júlio voltando, o Carlão também voltando a iniciar uma partida, outros jogadores que também tiveram a oportunidade de iniciar, o Pablo, o Eliel, né, jogadores que não vinham tendo muitas oportunidades de estar iniciando desde o início, o próprio Maxwell e o Alan. Então, assim, são jogadores que a gente vai avaliar com calma, com tranquilidade, já que a gente tem um tempo maior entre essa partida e a próxima, para que a gente possa recuperar primeiro esses atletas, porque foi muito desgastante a sequência Avaí e Goiás, no curto espaço de tempo, tendo um jogo muito pesado em condições climáticas lá em Florianópolis, e esse desgaste com certeza foi introduzido na partida de hoje, e a gente tem que procurar recuperar esses atletas para que a gente tenha todos nas melhores condições físicas para o jogo de quarta-feira contra o Botafogo. Tiago Andrade, podcast Bugricast. Daniel, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o Júlio César, que, embora estivesse sendo contestado pela torcida, sua ausência foi muito sentida nos jogos que esteve longe. Dizem que ele cumpre uma função tática no time. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o que seria essa tal função tática que ele cumpre e por que a sua ausência foi tão sentida. Obrigado, boa noite. Não, eu acho que assim, a equipe em determinado momento teve um encaixe de peças muito interessante dentro do primeiro turno, principalmente no aspecto ofensivo. Alguns jogadores se destacaram mais por ter feito mais gols, mais finalizações, outros pela construção, e o Júlio César é um desses atletas que ajudaram muito na construção. Hoje está aí à disposição novamente, contribuiu hoje dentro da partida, teve a felicidade de marcar um gol, e como outros também são importantes, né? Hoje nós tivemos aí vários atletas participando do jogo, atletas que vão ser importantes aí nessa caminhada para o segundo turno, não só o Júlio, mas como todos os atletas são importantes e todos estão tendo a oportunidade de jogar. Às vezes alguns um pouco mais, outros um pouco menos, pelo momento da competição, mas todos vão ser importantes. Eu tenho certeza que precisaremos de todos, já que o campeonato é muito longo, difícil, competitivo, lesões, suspensões, talvez uma saída ou outra, como aconteceu com o Davó, e a gente tem que procurar sempre substituto, procurar a melhor reposição dentro do nosso grupo, e a gente tem feito isso, já que a campanha é uma campanha regular, é uma campanha muito positiva pelos pontos que o Guarani alcançou, pela maneira como jogou esse primeiro turno, lembrando que ainda tem mais uma partida e a gente vai procurar fazer o nosso melhor dentro de casa para fechar o primeiro turno na melhor colocação e na melhor pontuação possível. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Boa noite, Daniel Paulista. Gostaria que você falasse da atuação do Pablo, ele que deu assistência para o gol, voltou hoje, não jogou jogo contra o Avaí, jogou hoje. Queria que você falasse da atuação do lateral direito Pablo, né, que apesar tá voltando e conseguiu dar uma bela assistência hoje do gol. Queria que você falasse da atuação do Pablo. Um jogador como todos os outros tentaram contribuir com que a equipe buscasse um resultado positivo. Oscilou também, como todos os atletas, né, dentro da partida. No segundo tempo cresceu de produção, como você disse, fez uma boa assistência para gol, como todos os outros também cresceram. A equipe cresceu coletivamente em termos de imposição, em termos de força, tentou buscar o empate, infelizmente não conseguiu, fomos nos detalhes aí penalizados, mas seguimos em frente mirando agora a próxima partida, recuperar os atletas e a gente conseguir fechar o turno com a melhor situação possível. Daniel, terminamos. Do técnico Daniel Paulista, onde o Guarani acabou perdendo para o Goiás lá na Serrinha, em Goiânia, por 2-1. O time estará retornando já amanhã, pouco tempo de treinamento. Já no domingo, o técnico Daniel Paulista trabalhando a equipe, com treinamentos também na segunda e terça. Terça já concentração. Quarta, última rodada do primeiro turno contra o Botafogo. Índio está suspenso pelo terceiro cartão. Thales foi expulso. Treinador terá as voltas de Bruno Sávio, Bidu e Diogo Matheus, que cumpriram suspensão na partida de hoje, Edu. O Regis também não tem data ainda para voltar. O Regis ainda não, e pode ser que volte o Rodrigo Andrade.
É porque o Índio foi expulso, deixa eu ver que mais jogo, o Matheus volta, Bidu volta, você falou, Ronaldo Alves hoje ficou no banco, né? Ficou no banco. O Thales Júnior Todinho pode ser relacionado, né, Edu? Pela primeira vez. Bruno Sávio? Bruno Sávio volta, né? Volta, tá bom. Ô Marquinhos, um abraço, viu? Ô Edu, um prazer enorme trabalhar com você, Edu. Um abração. Muito obrigado mesmo, viu? Vamos lá, a gente já falamos aqui do Gabriel Mesquita, Pablo, estamos no gabarito do jogo, o Thales, o Carlão, o Eliel, o Bruno Silva, o Índio. Paramos no Andrigo, né? Andrigo, vamos lá, 2-1 venceu o Goiás. Eu não anotei assim muita coisa sobre o Andrigo. O que você achou do Andrigo, hein, Zorzinho? Não gostei. Não gostei do Andrigo, acho que ele não fez um bom jogo. Ele é um jogador de muita presença, de muita chegada. O que o Andrigo fez hoje é a bola parada. E a bola parada dele sempre é muito competente e muito perigosa. Mas só. Eu não gostei, o conceito do Andrigo hoje é ruim. Olha, lá no Baenão, o Remo fez 1-0, hein? O Remo fez 1-0 no Vasco. O gol marcado por Renan Gorni, né? Marcou para o Remo, então 1-0. Essa derrota do Vasco interessa ao Guarani, porque se o Vasco vencer, ele ultrapassa o Guarani. O Guarani com essa derrota foi a 6ª colocação, né? Com 29 pontos. E o Vasco é uma das equipes que podem ultrapassar o Guarani. E você, CH, o que você achou do Andrigo? Apagado mais uma vez, pouco participativo. Não gostei. Não vou dar ruim para ele, mas foi um regular bem abaixo do que eu esperava. Maxwell, recentemente chegou, ele que foi substituído a 19 do segundo tempo pelo Renanzinho. E vocês diziam, né? Acho que no intervalo, olha, eu tiraria o Maxwell e tal. Mas enfim, o que você achou, Zorzinho, Maxwell? Também não gostei. Foi muito mal no jogo, né? Muito mal. Teve até, inclusive, uma troca lá para ver se melhorava um pouco a recomposição lá pelo lado esquerdo, porque o Maxwell estava fora do jogo. Completamente fora do jogo, conceito ruim. E você, CH, Maxwell? Não gostei. Teria tirado no intervalo conforme eu sugeri. Não gostei. Ruim. Os outros dois a seguir também saíram. Lucão do Break e Alan Victor, né? Vamos lá, Lucão do Break teve uma chance de cabeça, aquele cruzamento a 11 segundo tempo, cruzamento do Índio. Eu não me lembro outra do Lucão. Não me lembro assim, além dessa cabeçada. Bom, vamos lá, Lucão do Break. Muito pouco, né, Edu? Muito pouco. Participa muito pouco. Ele não tem mobilidade, né? Ele... E assim, no momento em que é encaixotado pelos zagueiros, ele não tem uma estratégia para escapar da marcação, para tentar flutuar. Ele não tem... Né? O repertório dele é muito curto. Eu não gostei de novo do Lucão do Break. Olha, o Daniel poderia já ajeitar aí que tá chegando o Todinho, né? Tá voltando o Bruno Sávio, arrumar aí um jeito desse ataque jogar diferentemente, porque com o Lucão realmente fica muito estéreo. Conceito do Lucão ruim. Você, CH, Lucão do Break. Não pode ser titular no Guarani, né? O futebol fica muito previsível, não tem mobilidade. Ruim, deveria ter saído no intervalo. Alan Victor começou jogando, saiu a 19 do segundo tempo, teve aquele chute, né? A 37 do primeiro tempo, foi uma das propostas de defesa do jogo, foi um chute rasteiro que o Tadeu pegou no cantinho, né? Não me lembro outra do Alan Victor. Vamos lá, Jorginho, essa e outras do Alan Victor. Ele não estava bem no jogo, mas é um jogador, Edu, que tem velocidade, né? Tem leveza, mobilidade. Então eu não teria tirado o Alan Victor. Por essas e outras, eu vou dar um conceito regular para ele. Perfeito. Alan Victor, CH. Não deveria ter saído do jogo. Devia ter permanecido. O treinador errou, mas ele participou não do jogo todo, então leva regular. Bom, dos que entraram, vamos lá. Dos que entraram, o Tony, Renanzinho, Matheus Souza e Júlio César, né? Matheus Souza teve uma chance, foi a bola do jogo, né? 38 segundo tempo, cruzamento aí do Júlio César. Júlio César cruzou, Júlio César fez o gol, né? De honra. Tony, você falou que... Né? Não foi você, né? Horroroso. Péssimo. Sem comentários. Péssimo. Tá. Renanzinho, Matheus Souza e Júlio César. Renanzinho entrou até bem, tem velocidade e tal, um regular pra ele. Júlio César foi o craque do jogo. E o Matheus Souza, né, Edu? Puxa vida, teve a bola nos pés ali. Tudo bem que o Tadeu, que é um baita de um goleiro, fez uma baita de uma defesa também. Mas eu acho que pela movimentação... Você vê, olha, o Mateuzinho... o Matheus Souza, ele entrou no lugar do Lucão, né?
Ele fez muito mais do que o Lucão em 10 minutos. Do que o Lucão o jogo todo. Então vou dar um regular para ele também. Só destaque aí, o destaque positivo aí pro Júlio César e o negativo pro Tony, que realmente foi muito mal. Olha, segundo gol do Remo, hein? Segundo gol do Remo lá no Baianão. Remo 2, quem? Romércio? Romércio, ex-Guarani, tá vendo, CH? Tão injustiçado por você, faz o segundo gol lá no Baianão, tá bom? Daqui a pouco sigo com o CH. Ô, Isorzinho, vamos lá então, Daniel Paulista, vocês... Qual é a observação? Vamos por partes. Primeiro por aquilo que ele escalou, vamos lá, depois você fala por aquilo que ele alterou. Ele escalou, não tinha, né? Muitas... Desfalques, né, Edu? Não tentou fazer. Você vê o banco do Guarani hoje. É por isso que eu falei durante toda a semana, né? Que o problema do Guarani é peças de reposição. Porque você precisa, para você conseguir chegar. Aliás, o CH fez um comentário essa semana e eu concordo 100% com ele. Questionado sobre essa oscilação do Náutico. E o CH foi cirúrgico, falando: olha, elenco. Tá perdendo jogadores, né? Então, é a pura realidade. Porque você chega, né? O Guarani tem um time bom, um time titular bom. Mas para se manter, você precisa ter um elenco bom, né? Você vê que hoje teve muita dificuldade o Guarani, teve dificuldade pelo lado esquerdo, né? Teve dificuldade pelo meio de campo. O Índio, para mim, não jogou bem. Não gostei do Índio. Primeiro tempo, mais ou menos, mas o segundo tempo errando passe demais, né? O Andrigo não jogou bem. Então você precisa ter peças de reposição. Então olha que ele olha pro banco, né? Pô, que nem eu, olha, eu não teria tirado... Você quer tirar o Índio? Mas vai colocar o Tony. Então coloca lá o menino Acorce, que é um menino da base que pode ganhar uma oportunidade, né? Tinha outro menino Ludic, né? Que são meninos aí, o Eliel, quer dizer... Então, vale mais a pena, às vezes, você investir na base do que colocar peças que não vão te ajudar em absolutamente. O Tony vai evoluir o quê? Pelo menos um menino da base vai evoluir. Tem a evoluir. Precisa da sequência. Então, eu acho que ele errou, demorou para mexer no time e as mexidas não foram legais. Na hora em que ele tira o Alan Vitor e coloca o Júlio César, ele poderia ter tirado o Maxwell, né? Que estava muito mal no jogo, e tirar o Lucão do Break, que também estava muito mal. E aí você muda a característica, tanto que depois aí acho que ele cai na real, aí ele tira o Lucão para colocar o Matheus. E aí o que acontece? O Guarani consegue criar a chance. O Guarani teve a bola do jogo, né? Para empatar a partida. Pena que o Tadeu fechou o gol ali e conseguiu fazer uma bela defesa. Então, quer dizer, essas coisas então, tem que fazer antes. Isso aí o treinador tem que perceber antes. Não é fácil, eu sei. Já trabalhei como treinador, às vezes ali na beirada do campo você pensa 1 milhão de coisas e você precisa tomar decisão rápida, entendeu? E às vezes confunde um pouco. Isso é absolutamente normal também. Mas assim, Edu, num contexto geral, o Daniel tá fazendo um ótimo trabalho. Não tenha dúvida. Né? Tá chegando algumas peças aí agora, pode estrear o Todinho, mas o Guarani ainda precisa se reforçar um pouco mais. Né? Um outro detalhe que eu quero deixar bem claro, que o Marquinhos citou num ponto aí, eu acho que o Austrália, o treinador do goleiro, precisa vir a uma coletiva para explicar, né? Por que essa oscilação dos goleiros, né? Por que cada hora tá jogando um e aí começa bem, de repente começa a falhar. O que tá acontecendo? Então precisa fazer isso aí. E outra coisa, isso daí, se é o Daniel Paulista que realmente escala o goleiro, ou se tem a influência do treinador de goleiro. Então estão diversas coisas aí. Não gostei hoje do Daniel, acho que o conceito dele eu dei ruim, porque acho que ele demorou para mexer e as alternativas de jogo dele não foram legais. Então o conceito pro Daniel Paulista, olha, repito, hein? Hoje, na partida de hoje, o conceito dele é ruim. No conceito do trabalho todo do Daniel é bom, mas hoje realmente foi ruim. Olha, o Goiás agora está no G4, rapidamente a sua opinião a respeito do Goiás. Sinceramente, eu esperava mais pela classificação. Eu esperava mais também, Edu. Mas assim... um gol e não sei, né? Mas também, é a competição que é assim, né, Edu? Tá todo mundo cansado, né, gente? E você precisa ser decisivo. Você viu, o Goiás criou uma... mas a hora que apareceu, pumba, na rede. É assim que tem que ser. A Série B é assim.
né? A Série B é assim, tirando aí, pra mim, o Coritiba é o time que tá acima aí, tá numa prateleira de cima dos outros. Tirando esse time, o resto é tudo igual, hein? É tudo muito equilibrado, né? Tudo muito equilibrado. O time tem, quer ver, na minha opinião, o Tadeu é o melhor goleiro da Série B, né? Tem uma primeira linha interessante, tem jogadores de meio aí que de meio de campo que são interessantes também, mas são regulares, né? Eu gosto muito desse menino que fez o primeiro gol, o Aleph Manga. Acho bom jogador. Já fizemos algumas partidas aí, ele sempre se destacando. Jogador decisivo, faz gol rápido, tem uma boa estatura, né? E tem um treinador, né, experiente, né, Edu? Um bom treinador que é o Marcelo Cabo. Eu vou assim, olha, o Goiás pra mim é um time bom na competição. Um abraço, Gleger. Valeu, Edu, um abraço aí. Amanhã estaremos juntos na Série C, hein? Na Série C. Não estarei na transmissão do rádio. Tá. Bom trabalho pra vocês, mas nós estaremos logo aqui. Ituano e São José de Porto Alegre. Exatamente. Valeu, Edu. Então, abraço, pessoal viu? aí que não tiver ligado no rádio, se liga lá na Band, na tela da Band, estaremos lá. Um abraço, Edu. E boa noite pro CH também. Valeu. Muito bem, gol do Vasco, hein? Gol do Vasco, Sarrafiore diminui, hein? Primeiro tempo quente no Baianão. Agora Remo 2, Vasco 1:34 do primeiro tempo. É primeiro tempo. CH, me desculpe por gentileza, eu sigo com você. Nós paramos aqui, aqueles que entraram, tá? Tony, Renanzinho, Matheus Souza e Júlio César. Lembrando que o Goiás venceu por 2-1. Júlio César, o gol que ele fez e o cruzamento que ele fez pro Matheus Souza. Matheus Souza, o gol que ele perdeu, a bola do jogo a 38 do segundo tempo, seria o gol de empate. Renanzinho também participa do gol aí do Júlio César. E o Tony dizia aqui, com 5 bolas, errou as 5. Oi, CH. Depois o cara reclama porque não tem oportunidade, né? O cara ficou um tempão fora, era titular, foi pro banco de reservas, perdeu espaço. Aí numa partida dessa que tava a caráter pro Guarani poder empatar o jogo, o cara entra e tudo que ele tenta ele erra. Daí o cara não pode reclamar, né? Quando é mandado embora, quando não tem contrato renovado. Porque é uma brincadeira o que esse moço fez, né? Uma brincadeira. Isso é zombar com a cara até do treinador que deu oportunidade para ele. Entrou muito mal. Não vou dar nem conceito. Nem merece. O Matheus Souza a gente conhece mais ou menos, né? Matheus Souza a gente conhece. Ele teve a bola do jogo, estava dentro da pequena área. Ele tinha obrigação de fazer o gol, apesar da grande defesa do Tadeu. Ali era um gol de empate do Guarani. E se empata e o C não joga, olha, Edu, tinha mais uns 6 minutos para jogar ali. Se empata naquele momento, sei não, hein? Do jeito que estava a partida. De qualquer maneira, como o C não joga, o seu Matheus Souza mostrou mais uma vez que tecnicamente ele tem muitos problemas. Renanzinho entrou se movimentando, não fez uma enormidade, mas participou ativamente dos instantes que ele participou, não foram muitos, né? E o Júlio César nem parecia que ele estava tanto tempo aí fora da equipe. O César, ele deu o passe para esse lance que eu acabei de dizer do Matheus Souza, uma assistência dentro da pequena